Em um reino onde o caos estava instaurado, uma forte chuva mostra um cenário de batalha rodeado por rosas tão vermelhas quanto o sangue que manchava os arredores, enquanto um príncipe desfilava ileso pela guerra e se movia para o ponto crucial do castelo que está invadindo, derrubando no caminho cada inimigo com uma facilidade perturbadora. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Ele invadiu o palácio até chegar no corredor guardado por 4 soldados e dentre eles, até uma mulher fingia ser um homem para se juntar ao corpo militar do reinado. Os guardas aguardavam o badalar do sino como sinal de que o príncipe do castelo havia fugido. Porém, antes desse esperado momento, o imperador de Galkheim, Arnold Reign, já havia chegado até eles. Foi esse homem que provocou essa guerra e não seria ele que pouparia a mulher e seus companheiros nesse banho de sangue até que seu objetivo fosse cumprido. Sendo assim, o imperador avança lentamente em direção à tropa inimiga, que por mais que tivesse ansiosa com o nível do adversário, foi corajoso bastante para investir contra Arnold. Porém, com o mesmo esforço com que eliminou a resistência anterior, o soberano liquida os defensores um por um, até só restar a última sobrevivente. Arnold quebra a espada da mulher no meio, mas para cair atirando, ela tenta cravar o restante do aço no agressor, no exato momento em que bate o sino. Mas ao invés de um sinal de esperança, o badalo do sino se tornou o som de fundo para a morte da jovem, que ao errar seu golpe contra o imperador, vê seu torso ser rasgado pela lâmina de Arnold, que sente nos belos olhos da moça sua vida se esvaindo aos poucos. Porém, no último suspiro, ela não se rendeu à dor a ponto de partir de forma trágica, mas ao invés disso, reconheceu para si que viveu essa vida ao máximo. Além disso, quem sabe na próxima tentativa ela consiga evitar tamanho sofrimento. Assim, após mais uma gota da sua essência pingar no oceano infinito da existência, o relógio trabalha mais uma vez para colocar Richard Ingvar Windsor de frente para o príncipe herdeiro Driet, com quem estava jurada de casamento. Entretanto, seu noivo está humilhando a mulher na frente de todo o povo, afirmando que ela não passa de uma dissimulada que não merece se casar com alguém da classe dele, portanto anula o casamento perante a população. Apesar disso, Rich não se perturba com a decisão e aceita seu destino como se fosse nada, deixando o príncipe louco com a postura apática da sua ex-noiva. Afinal, essa já era a 7ª reencarnação da moça, e já tendo vivido essa cena tantas vezes, uma hora se cansaria rapidamente dos insultos gratuitos de um herdeiro mimado e patético como aquele. Mas nem sempre Rich foi maduro àquele ponto. Na primeira vez em que seu noivo rompeu a relação com ela, diante da nobreza do reino, ela se humilhou perante o príncipe de Etrecht, e ouvindo perante todos a lista de crimes que cometeu, ela é exilada do reino para sempre. Nessa mesma noite, seus pais, que são de uma importante linhagem de duques juramentados à coroa, não poderiam permitir que sua filha fosse perdoada por tamanha traição. Portanto, além de expulsa pelo reinado, agora tinha que viver com a rejeição da própria família. Então ela vagou sem rumo, apenas com as roupas do seu corpo, pela noite escura e solitária, até que afastada da riqueza obscena e pedante da burguesia, onde viveu todos os seus dias até aquele momento, ela se depara com um grupo de caixeiros viajantes que estavam partindo rumo ao próximo país da sua expedição. O líder da companhia, um homem ligeiramente cafajeste, mas que guardava uma bondade genuína dentro do seu coração, decide convidar a garota perdida para viajar junto dos seus companheiros. E diante das risadas do comboio, um camarada pergunta ao chefe se ele tem certeza dessa decisão, já que mulheres bonitas como aquela podem acabar se tornando um peso bem maior do que as caixas que ele está acostumado a carregar. Apesar de ter achado graça, Turi, o manda-chuva, estava mais intrigado com a seda do vestido daquela mulher, que mesmo sob a luz da lua, brilhava intensamente como se fosse a própria. Astuto como é, o jovem líder saca de primeira que a moça deve ser de Vishkula, por isso uma cria de uma família real ou de duques, e com um toque de sarcasmo ele comenta que uma nobre desse porte não deveria estar no chão sujo dos arredores do castelo, mas ao invés de se deixar render pelo incômodo da provocação, ela reergue a postura e oferece a venda de um precioso anel para os mercadores. Essa audácia causa um sorriso espontâneo no chefe, e logo Rich estava dentro da caravana com os mercadores, que dentre alguns goles e outros de saquê, contavam sobre a paixão que eles têm pelo trabalho, sobre como eles têm apreço pelas mercadorias que incendeiam seus corações e que têm o poder de causar a mesma sensação nos compradores. E é essa relação de afeto que faz o nome do mercador e garante o lucro do negócio. Segundo o chefe da organização, esse é o lema da companhia de comércio área. Essas histórias enchem os olhos da jovem Rich de brilho, e livre do sufocante destino de ser uma serva de luxo de um príncipe egocêntrico qualquer,
qualquer, ela decide que vai começar uma nova vida e se juntar aos viajantes caixeiros, se tornando assim uma mercadora. Logo ela estava aprendendo tudo sobre comércio com o chefe Tully e viajou o mundo inteiro seguindo seu sonho recém-descoberto de visitar todos os países possíveis. Porém, quando faltava apenas a última nação da sua lista, Rich se envolveu numa guerra e perdeu sua vida. Nesse instante, seu misterioso dom de recomeçar sua vida levou a princesa até o mesmo momento em que o príncipe Dietrich anula o casamento com ela. Como era a primeira vez em que tinha renascido, a donzela tentou entender o que está acontecendo, já que reconhecia o mesmo vestido e anel que estava vestindo naquele outro dia. Primeiramente, ela pensou se tratar de um sonho, mas ao puxar seu rosto e atestar que estava sentindo dor, a ficha caiu e ela percebeu que está prestes a ser exilada do reino de novo. E enquanto seu noivo cospe mais uma vez aquele mesmo discurso arrogante, Rich se vira sem dizer uma palavra sequer, e mesmo sem saber como, agradece aos céus por ter uma segunda chance na vida, e parte para uma nova aventura, com o único arrependimento de não ter conseguido levar mais recursos em sua mala, o que faria o empreendimento dela crescer mais rápido. Em seguida, ela tenta encontrar Tully e seus camaradas. Contudo, ao se apressar para o mesmo local da vida passada, a caravana da companhia Arya já tinha partido. Desolada, a nobre busca em seus pertences algum sinal do destino que possa reservar para sua nova vida, e logo ela encontra um presente que sua avó deixou para ela há muito tempo atrás, o livro ilustrado de plantas medicinais estrangeiras. E ao contrário da primeira vez, Rich agora tinha dinheiro, já que teve tempo de passar em seus aposentos, então tinha os recursos necessários para financiar um novo sonho. Assim sendo, ela vendeu tudo o que tinha e usou o que conseguiu para atravessar o mar e estudar medicina. Em seu novo curso, ela experimentou todos os conhecimentos sobre ervas medicinais, e com aprendizados sobre negócios da sua primeira passagem na Terra, ela se tornou uma curandeira bem-sucedida, sendo contratada para tratar membros da alta corte de reinos distantes, como o príncipe Kyle, de um país ao extremo norte. Apesar disso, assim como na primeira vez, a doutora Rich Witzner é vítima de outra guerra e acaba morta novamente, mas a cria da nobreza já tinha criado outra camada de maturidade com sua mais nova experiência, e assim que surge mais uma vez no momento em que é exilada por Dietrich, a jovem sonhadora se despede com desprezo e inicia sua nova jornada, dessa vez ainda mais decidida e planejada. Em sua segunda vida, ela leu muito sobre um nicho de estudo e um acadêmico genial especializado nele, e assim que se encontra com um estudioso, Rich reconhece que o rosto do Dr. Michel Ivan era bastante familiar para ela. Logo, os dois estavam envolvidos em importantes projetos de pesquisa, e através de muita dedicação, Rich já conseguia ver até o passado sob um novo olhar, e com essa nova bagagem de conhecimento, a jovem se despede do seu tutor e continua sua pesquisa sozinha. Entretanto, outra vez ela perde a vida numa guerra. Na quarta reencarnação, ela serviu como criada na mansão de um duque, enquanto na sexta ela se passou por um homem e travou inúmeras batalhas como um cavaleiro. Em todas as vidas que teve, Rich se sentiu realizada e motivada a buscar novas experiências e aprendizados, mas em todas as vezes em que revivia, após 5 anos ela sempre morria de alguma forma, mesmo quando não era pelo frio aço da espada em um conflito sangrento, o excesso de trabalho daria conta de levar ela para o túmulo. Portanto, ela não poderia se deixar levar pelo mesmo destino que teve em todas as tentativas. Dessa vez ela queria pegar leve e ter uma vida longa e próspera. Por essa razão, ela decide mudar o trajeto que sempre fez do palácio até a rua, na tentativa de transformar todo o rumo que a seguiria pelo resto da jornada. Assim, ao invés de sair pela entrada principal, ela se dirige até os fundos da mansão para escapar como uma gatuna, mas no caminho até lá, ela esbarra num homem que causava calafrios, o imperador Arnold Hein. Mas ao ouvir daquela desconhecida seu nome completo e posto de nobreza, ele estranha o fato de ser conhecida em terras onde nunca tinha pisado antes, e para omitir o fato de já ter sido morta pelo homem, ela responde que a reputação de Arnold o procede, e por isso alguns habitantes do reino sabem quem ele é. Apesar disso, Rich não estava ciente de um fato, de que o pai de Arnold ainda estava vivo, portanto o príncipe ainda era apenas herdeiro da sua linhagem. Dessa vez ela não conseguiu pensar rápido bastante para uma desculpa convincente, então prefere pedir perdão pela inconveniência e se despedir do nobre. Em seguida, ela tira seus sapatos e pula do segundo andar da sacada. Apesar disso, ela não sofre nenhum dano grave com a queda e se levanta sem maiores problemas. Assim, ela quebra os saltos das suas sandálias e se prepara para uma nova e longa caminhada. Observando tudo, Arnold não pôde evitar de expressar um sentimento de encanto e curiosidade com aquela donzela excêntrica, e no mesmo instante ele ordena que um servo prepare seu cavalo. Enquanto isso, perdida em seu caminho, Rich acaba encontrando alguns guardas que alertam o príncipe Dietrich da presença da garota. Visivelmente agitado, o herdeiro se aproxima com uma pose ridícula de falsa imponência, e diz compreender que a donzela não gostou de ver seu noivo proferindo tantas palavras duras de condenação, mas como futuro rei, é dever dele não comprometer a linhagem da sua família com a presença de uma noiva dissimulada como ela. E no meio disso, a pobre garota põe a mão na cabeça e lamenta ter se colocado na pior situação dentre todas as vezes em que reencarnou. Porém, essa atitude provocou
provocou uma reação esperada para um herdeiro egocêntrico, que interpretou o gesto como sendo um sinal de que a garota tá arruinada com a decisão do príncipe e que seu coração tá tão machucado que ela perdeu a cabeça e agora vaga sem rumo pelas ruas da cidade. Com isso, Dietrich cruzou o limite da Rishi, que responde chamando o homem de tolo, já que tristeza não é barro para sujar vestidos, mas sim o caminho que a gente percorre. Além do mais, ela enfatiza de forma clara e curta que não tá triste com o rompimento do noivado. A postura séria e direta da donzela deixa o príncipe transtornado, até que sua máscara cai e ele começa a entrar em desespero por perceber que a garota não tem um pingo de consideração por ele. Além disso, isso fez com que todos em volta notassem que na verdade quem tava levando um chute na bunda era Dietrich e não Rishi. Ouvindo essa infâmia, o herdeiro se vira pros súditos e esbraveja, exigindo respeito, até que Rishi interrompe calmamente e lembra o príncipe que sua tarefa é exaltar o povo e não tratar todos da forma que bem entender. Ela vai além, ressaltando que Dietrich tá fazendo um favor em permitir que ela não seja obrigada a olhar pra cara dele nunca mais. Porém, quando tava pra completar o Fatality, uma jovem donzela chamada Marie toma as dores do homem, se mete na briga e manda Rishi parar de importunar o querido príncipe Dietrich. Com isso, o rapaz se sente empoderado pra continuar seu showzinho, apontando o dedo pra Rishi e dizendo que jamais seria capaz de se envolver com uma mulher tão perversa ao ponto de perturbar uma donzela perfeita como Marie. Mesmo com isso, Rishi Witzer não recua nenhum centímetro e garante que vai cumprir o acordo de anulação do noivado. Com isso, ela jamais vai entrar no caminho do príncipe novamente, mas que fique claro que isso não perturba ela, já que por mais que ela um dia tenha pensado que seu valor estava apenas na chance de se casar com o príncipe, a vida ensinou ela que o que realmente resgatou sua essência foram as conquistas que conseguiu com o próprio esforço. E por fim, ela afirma que não importa as mentiras que Maria contou para incriminar ela, mas que ainda assim não sente raiva da garota. Afinal, ela tramou isso tudo para conseguir se casar com o príncipe herdeiro. Porém, Rishi deixa claro que como ela armou um futuro que nem ao menos foi desejado por ela, isso significa que ele não terá sentido algum. Portanto, às vezes realmente é preciso ceder à vontade da família, mas caso ela também não tome atitudes por conta própria, jamais se sentirá completa como indivíduo. Então, após matar 2 coelhos com uma cajadada só, ela se retira do recinto, ao passo que Dietrich corre atrás dela enquanto manda seus guardas a prenderem. Porém, no susto, ela pega a espada do seu ex-noivo e ataca um homem que enxergou como uma ameaça logo na sua frente. Esse homem era Arnold mais uma vez, questionando onde a donzela conseguiu aprender a fazer aquilo. Em volta da cena, a população é tomada por pavor e apreensão, já que o príncipe herdeiro de Galkheim é conhecido por dizimar batalhões inteiros sem nenhuma ajuda sequer. Além do mais, Rishi sabe bem que sua 6ª reencarnação terminou o fio da espada daquele homem, e que um dia ele vai causar uma guerra que vai envolver o mundo inteiro, enfim causando a morte dela. Apesar de tudo, Arnold Hen afasta sua fama de mau presságio e se ajoelha diante da donzela, se desculpando pela grosseria em sua chegada. Ele pede a Rishi Witzner na honra de ter ela como sua esposa, mas apesar do esforço do homem, Rishi recusa o pedido prontamente. Mesmo com o clima pesado, Arnold começa a dar risadas, deixando a pretendente confusa com essa reação tão excêntrica. Vendo essa confusão, o príncipe Dietrich fica espantado por ver sua ex-noiva ser pedida em casamento na sua frente. Já Rishi se sente ofendida e leva pro pessoal, se questionando na sua cabeça como aquele lorde é capaz de pedir em casamento uma mulher que ele mesmo matou. Nesse momento, o rei em pessoa chega com sua carruagem e joga seu filho no chão, pedindo perdão pela postura do jovem nobre. Como seu filho foi estúpido bastante para romper o casamento dessa forma maldosa, o rei tem a decência de permitir que Rishi reconsidere o pedido do herdeiro Arnold Hen. Assim, o próprio Arnold deixa claro que uma questão tão trivial quanto essa não é capaz de causar inimizade entre os dois reinos, mas por gentileza, ele pede a chance de conversar com a donzela a sós. O rei, por sua vez, pede para Rishi conceder o desejo do herdeiro de Galken. Então eles se encontram sozinhos e por mais que Rishi ache que a presença dela ali é só um jogo de interesses, ele responde que se apaixonou perdidamente por ela. Tendo isso em mente, Rishi sabe mais que tudo que jamais perderia essa oportunidade no passado, mas agora que ela sentiu o gosto da vida e todas as suas oportunidades infinitas, talvez não esteja tão inclinada a aceitar essa proposta de casamento tão facilmente. Afinal, o homem na frente dela causou guerras em todas as vidas dela, então talvez não seja tão agradável ficar ao lado de uma figura tão agressiva quanto essa. Por esse motivo, ela faz algumas exigências para colocar à prova o amor daquele lorde. Primeiro, ela demanda que tudo que for necessário para o casamento seja concedido pela companhia de comércio que ela escolher, e Arnold concede. Em seguida, ela pede um espaço particular para receber visitas de outros países. Como é uma obrigação natural do cargo, Arnold não teve problemas em concordar. Em terceiro, ela deseja não morar na mesma casa do imperador, e Arnold também concede essa ideia. Por último, e mais importante, ela exige que Arnold deixe ela ficar à toa pelo castelo o tempo inteiro. Além disso, pede que o herdeiro não encoste um dedo nela. Mesmo achando desnecessário, Arnold aceita as imposições e leva sua noiva para o seu reino. No caminho, Rush tem seu tempo para desenvolver as habilidades que adquiriu em suas vidas passadas. Porém, numa altura da viagem,
Arnold encosta sua espada no pescoço da donzela. Ela lembra o rapaz que exigiu que ele não encostasse nela, mas ele tranquiliza a situação, respondendo que só tá tentando pegar de volta a espada que Rishi dormiu em cima. Então, ao olhar para a arma, a garota se pergunta como foi capaz de dormir em cima da espada que empalou ela anteriormente. Em seguida, Arnold avisa que marcou uma reunião com o representante de comércio que Rishi indicou, a companhia Arya. Como essa empresa tem conseguido angariar muitos clientes por volta dos reinos, Arnold pergunta se Rishi já fez negócios com essa companhia, mas a nobre responde que só ficou sabendo que eles conseguem bons produtos. Por dentro, a garota sabe que quer manter contato com a Arya para desenvolver suas habilidades de comércio e reencontrar seus amigos, mas ela deixa isso baixo. Além disso, dentro dos seus pensamentos, Rishi repara na beleza imponente do seu noivo, e como ela estava olhando para ele com aquela cara de admiração, ele pergunta o que está acontecendo, mas a pretendente finge que nada está rolando. Nesse instante, um grupo ataca as carruagens da nobreza, e Arnold manda sua noiva ficar do lado de dentro. Apesar do pedido, Rishi não é nenhum animal domado, e logo decide abrir a porta da carruagem com a presilha que estava usando no cabelo. Saindo de lá, ela fica de frente pro conflito, com homens morrendo na frente dela. Depois da vitória do comboio de defesa, Arnold fica nervoso por ter que enfrentar os inimigos pessoalmente, então manda prender os sobreviventes. Porém, por mais que a batalha tenha sido violenta, Rishi nota que nenhum bandido foi eliminado. Infelizmente, um dos soldados do seu noivo foi ferido, e ao avaliar a espada que atingiu ele, Arnold vê que tem veneno no corpo do seu guerreiro, e manda seus subordinados amarrarem uma faixa mais próxima possível ao coração, e então sugarem o veneno. Vendo a espada, Rishi analisa que o veneno foi feito a partir de capim carité e cogumelo índigo. Como a situação é delicada, o líder ordena que eles voltem para uma guilda de caçadores no caminho, que podem ter um antídoto em mãos. Mas antes da volta, Rishi assume a responsabilidade de criar um antídoto, e com as plantas que tinha em mão, por mais que não fossem tão eficazes como ela gostaria, ela improvisou bastante para tentar o efeito de levantar o homem ferido de volta. Porém, por mais que a intenção da Rishi fosse boa, ela ficou preocupada de estarem duvidando que ela podia reverter o veneno, então ela decide cortar seu braço com a espada infectada. Prontamente, Arnold tenta evitar, mas o corte já estava feito. Apesar de tudo, a mulher continuava tranquila, passando seu remédio no seu braço e perguntando se os soldados feridos preferiam a medicina dela ou sofrer durante dias com o veneno. Com isso, os homens preferiram o remédio da Rishi, e enquanto eles recebiam tratamento, o assistente pessoal do príncipe perguntou o motivo dele preferir seguranças, se poderia lidar com todos os problemas sozinho. Arnold responde que pode lidar com os inimigos sem ajuda, mas que sempre é importante a presença de combatentes do reino para mostrar força e relevância. Enfim, além dessa dúvida, o assistente pergunta por que Arnold tá levando a Rishi, e ele explica que não foi ideia dele. Pouco tempo depois, a garota estava passando um tempo no campo, enquanto coletava algumas plantas úteis, e Arnold chega e pergunta como ela saiu da carruagem. Como sempre, Rishi se mantém misteriosa, mas conta que sua antiga patroa, em sua vida passada, sempre se trancava nos seus aposentos, então ela acabou aprendendo a abrir fechaduras. Com isso, Arnold sente a necessidade de comentar o quanto aquela mulher parece incompreensível, e questiona quando ela vai agir dessa forma de novo e entreter todo mundo em volta com essa forma peculiar de lidar com essas coisas. Apesar da brincadeira, Rishi não gosta muito do tom, achando que aquele nobre talvez interprete ela como uma espécie de animal exótico. Por isso, esclarece que nunca fez nada buscando o entretenimento do Arnold. Com isso, ele engole seu orgulho e explica que o cavaleiro que ela tá cuidando já morou na rua, e por mais que Galken seja regida pela meritocracia, muitos são julgados pela sua origem. Mesmo assim, ele se dedicou e se tornou um guerreiro, apesar das pressões externas. Mesmo estando debilitado antes da missão, ele decidiu treinar para esse momento. Escutando essa história, Rishi reconhece que Arnold realmente conhece quem anda ao lado dele, nas linhas de frente, e ele explica que é por esse motivo que aqueles homens foram escolhidos por ele para acompanhar seus passos. Então Arnold agradece Rishi por ter salvado esses homens tão importantes para ele. Isso deixa a garota surpresa, já que aquele homem era conhecido por ela como sendo tudo, menos sentimental, e por mais que ela talvez achasse que poderia ser uma das máscaras desse herdeiro, ela responde com educação que só aplicou seus conhecimentos. Ainda assim, alguns guerreiros parecem desconfiados das habilidades de Rishi. Arnold explica que eles souberam do rompimento do casamento com o príncipe de Etreat, então pensaram que isso seria um indicativo que Rishi não era tão confiável assim, mas ela não precisa se preocupar, porque a tradição da família dele diz que a imperatriz deve ser da família real de outra nação, ou seja, por mais que ela esteja sofrendo com esse comportamento de todos, ela não deve temer, porque no fim tudo vai se encaixar conforme o tempo passa. E no fim ele admite que já que o povo de Galken costuma ser rude de vez em quando, Rishi sempre será tratada como refém desses hábitos, e essa informação foi a deixa pra garota comemorar o fato de ser refém, porque assim poderia ser isentada dos seus deveres oficiais, podendo ficar à toa no reino. Isso fez Rishi se aproximar do herdeiro, fazendo ele cumprir sua promessa de segurar a mão dela. Mais tarde eles chegam em Galken, uma cidade poderosa e abundante, influente em relação a todas as nações do mundo. De todas suas vidas passadas, Rishi sabe que essa é a única cidade que ela não visitou. A capital imperial
imperial era bastante desenvolvida, com seu povo alegre recebendo a chegada dos seus senhores. Na chegada da mansão do príncipe Arnold Hain, ele foi avisado que os preparativos para a casa do campo atrasaram. Portanto, infelizmente, Rish vai ter que dormir num quarto para convidados nobres. Rish insiste em não se preocupar com ela, deixando ela dormir na casa do campo, independente de como está, mas Arnold explica que aquele lugar não é usado há muito tempo e está em péssimas condições. Apesar disso, a noiva vai além e continua dizendo que não se importa com nada disso. Além do mais, ela bate no peito e, lembrando da conversa entre os dois, assume que é a refém da situação. Então é bom o príncipe começar a tratar ela como tal. Escutando aquilo, Arnold não entende o motivo da sua noiva achar isso tão divertido. Então, ao chegar na casa do campo, Rish vê que realmente estava tudo sujo. Então usou a experiência da sua vida passada de servente para fazer aquela faxina na casa. Os seguranças dela perguntam se a princesa precisa de uma mão, mas ela responde que não deseja fazer seus guardas limparem tudo, mas que seria bom se eles empurrarem os móveis para ela limpar. Então, durante a faxina, Rish lembra que Arnold Hain vai matar o próprio pai, o imperador de Galken. Depois disso, a guerra vai começar. Portanto, Rish sente a necessidade de tentar mudar esse destino, mantendo Arnold longe do pai. Fora isso, ela se pergunta por que Arnold sempre começa essas guerras. Afinal, todas as mortes de Rish Witzner têm a ver com a guerra iniciada por ele. Isso faz ela refletir e decidir que precisa evitar a guerra a todo custo, porque isso fará com que ela tenha uma vida longa, próspera e sem preocupações. Nesse meio tempo, uma criada está sendo humilhada pelas outras, que dizem que serão as verdadeiras criadas da princesa herdeira. Porém, a própria princesa se apresenta e vê como está a garota jogada no chão. Como não reconheceram sua próxima patroa, as garotas continuam sua ladainha, dizendo que já trabalham há 3 meses para a nobreza e que não vão perder esse emprego. Como resposta, Rish bota as mulheres no devido lugar e aconselha as criadas a não lavar as cortinas agora, já que os dias de primavera são longos e tem tempo para secarem. Além disso, vai vir uma chuva mais tarde, então elas devem tomar cuidado para não molhar as roupas que secaram. Descrente, a líder das valentonas pergunta como Rish tem tanta certeza disso, e ela analisa que os tipos de nuvem indicam isso, além dos pássaros voando baixo. Portanto, se as criadas lavarem peças grandes agora, podem ter mais trabalho depois. Apesar do conselho, as empregadas mais experientes ignoram a novata e decidem ir embora, cheias de orgulho. Assim que elas vão embora, a criada maltratada se apresenta como Elise e agradece pela ajuda da Rish. Porém, Rish está determinada a ajudar a moça como puder, e como o vestido da criada ficou sujo depois dela ser jogada no chão, Rish se propõe a lavar a roupa o quanto antes, porque já vai chover, mas como esse tecido é fino, vai secar a tempo. Impressionada com essa bondade, Elisa pergunta quem é essa moça que tanto faz questão de ajudar ela, mas Rish mantém sua postura de se manter anônima, então foge da resposta e chama a garota para lavar sua roupa logo, antes que comece a chover. Horas depois, Rish descansa na sacada da sua mais nova moradia, e se sente contente por finalmente ter visitado o último país da sua lista, uma vez que não conseguiu realizar todos os seus desejos na sua antiga vida de mercadora. Durante essa reflexão orgulhosa, Rish percebe a presença do seu pretendente e pergunta para ele se ele sempre consegue escapar das suas funções oficiais com essa facilidade. Como tentou se manter invisível, Arnold fica impressionado com a capacidade da princesa de surpreender ele. Então Rish comenta que ele escolheu a esposa errada, se quer passar despercebido, além de que claramente Arnold foi ajustando a intensidade da presença dele só para ver quando a princesa ia notar ele. Logo Arnold pergunta o que Rish estava vendo, e ela pergunta que prédio grande é aquele ali. Arnold responde que é uma biblioteca que guarda incontáveis livros, de todas as nações possíveis. Em segundo, ela pergunta que bela torre é aquela, e seu noivo explica que é a igreja central, além do relógio dos habitantes, já que o sino sempre bate em determinados horários para avisar todos da passagem do tempo. Rish fica empolgada e continua suas perguntas, querendo saber o motivo de uma rua estar tão movimentada, e Arnold fala que é a maior rua de comércio da capital imperial. Depois, Rish continua com sua empolgação, questionando tudo que vê pela varanda, mas o príncipe não parece muito paciente com essa alegria toda, e pergunta o motivo da garota estar tão feliz, sendo que foi pressionada a se casar com a realeza do país dele. Rish confessa seu amor por essa cidade, já que sempre ouviu falar de Galken, mas nunca teve a oportunidade de pisar lá. Então assim que descobriu como ela realmente funciona, Rish pôde ver o quanto o lugar é fantástico, cheio de construções com muita história e pessoas com uma cara alegre e receptiva. Enfim, esse entusiasmo fez Arnold reconhecer que nunca tinha conhecido alguém tão interessante como Rish, com tanta convicção nas afirmações, inteligência e habilidades físicas. Por fim, ele fala que nenhuma donzela nobre jamais precisou mostrar nada disso. Essa fala fez Rish se lembrar da própria mãe, que afirmava com frequência que a garota não precisava ter nenhum tipo de vontade própria, já que ela é filha de um duque, e sua missão é casar com um lorde e parir um herdeiro, mas nada além disso. E por conta desse gatilho, Rish tenta retomar o controle das suas emoções, ao levantar a voz e se autoafirmar como independente, uma aventureira em busca dos mistérios da vida que sabe que a conquista individual tem muito mais valor do que algo dado por conta do seu status social. Então Arnold concorda com o discurso da noiva
ela e promete ser um pilar da força dela. Logo ele se retira e sugere que Rishi peça outra exigência, já que ele quebrou a promessa de não tocar nela. Essa postura deixa Rishi bastante pensativa, pensando se talvez o noivo dela tá tramando alguma coisa que ela ainda não percebeu. Na manhã seguinte, Rishi acorda no seu luxuoso quarto, e nesse instante o auxiliar do príncipe Arnold, chamado Oliver, bate na porta da princesa. Assim que ela se arruma e atende o funcionário logo pela manhã, ele pede desculpas por bater a porta tão cedo, porém essa é a única hora em que ele conseguiria sair do escritório do príncipe. Apesar disso, Oliver tá em melhores condições físicas do que a maioria dali, uma vez que o próprio Arnold teve que virar à noite resolvendo problemas acumulados por conta da sua ida até Ermite. Como todo esse esforço está diretamente ligado ao casamento com a princesa, ela pede perdão por estar dando tanto trabalho. Porém, Oliver faz questão de frisar que o príncipe nunca pretendeu casar com ninguém, mas que finalmente encontrou uma donzela para ser sua esposa. Esse comportamento do auxiliar fez a Rishi pensar o quanto ele realmente se preocupa com o Arnold, então pergunta quanto tempo ele trabalha para o príncipe. E assim que ele responde que já fazem 10 anos, ela tenta usar essa intimidade para tentar descobrir o real motivo do herdeiro de Galken querer se casar com ela. Contudo, Oliver confessa que não sabe dizer a razão exata, mas revela que a felicidade do príncipe em estar com ela é verdadeira, e que isso pode ser visto no sorriso aberto e espontâneo do esposo dela quando estão juntos. Mas apesar desse discurso positivo sobre a relação entre os dois, Rishi comenta que tá se sentindo como uma boneca nesse meio, mas ao invés de negar isso, Oliver solta uma risada descontraída, e a donzela vê isso como um mau sinal. Em seguida, o auxiliar entrega uma lista de convidados de honra para a princesa, e logo ela passa o olho em alguns nomes presentes na lista para a festa de amanhã à noite, como a princesa Harriet de Sigel, o duque Jonal do reino Domana e o príncipe Caio de Coriolis. E na noite seguinte, a chefe das criadas, Diana, tá tentando organizar suas subordinadas de forma a prestar o melhor serviço possível, mas os sinais de estresse são evidentes na líder, sendo uma noite tão importante como essa. Enquanto isso, Rishi bate na porta do escritório do seu futuro marido e pede alguns minutos de atenção. Assim que ela entra, revela que finalmente pensou num pedido para fazer pro Arnold, da forma que ele tinha pedido naquele dia na sacada. Então ela pede para deixar a escolha das criadas na mão dela. Arnold responde que ela pode mexer no que quiser quanto a isso, mas logo ele percebe que Oliver não informou a princesa sobre a festa da forma correta. Na verdade, essa festa é para dizer que o príncipe herdeiro procura uma esposa dentro do império, ou seja, só um evento para manter as aparências. Mas como Rishi gosta de lembrar, ela é só uma refém nesse país, por isso ela não vê isso como uma forma de desonra. Com isso, ela ergue a mão pro Arnold e pede para ele revelar sua noiva na festa sem preocupações. Arnold leva sua amada até a celebração, e Rishi observa que isso tudo é bem maior do que ele esperava, enquanto o príncipe ressalta que essa festa ainda é pequena perto de outras que estão por vir. Ao chegar aos convidados, um deles apresenta sua filha e pede pro herdeiro contar sobre suas incríveis viagens pelo mundo. Entretanto, Arnold responde que não tem nada digno de nota para compartilhar sobre suas recentes expedições, exceto o fato de finalmente ter encontrado a mulher que quer fazer de esposa. Nesse momento, Arnold diz essas palavras enquanto olha para a princesa Rishi. Essa revelação deixa todos os presentes perplexos com a notícia de última hora, e mesmo com todos os holofotes em cima de si, Rishi Witzner sabe que esse momento não é nada perto da humilhação que sofreu ao ter seu casamento arruinado pelo príncipe de Etreat, na frente de todo o reino. Então ela se apresenta para todos os nobres convidados com muita classe e cordialidade, encantando a todos na mesma hora. Como Rishi é uma estrangeira e não conhece ninguém naquelas terras, Arnold Hain pede para todos receberem a princesa de braços abertos. Então ele volta a desfilar com sua noiva pelo salão, e quando Rishi comenta que ele não precisava provocar as outras garotas com essa bomba, Arnold responde que foi importante deixar claro o quanto antes que ele vai proteger Rishi acima de tudo, custe o que custar. Ao escutar essas palavras, Rishi não consegue evitar de pensar que foi esse mesmo homem que matou ela em outro momento. Tendo isso em mente, ela acaba deixando escapar que é o Arnold que parece o mais perigoso ali presente, dentre todas as pessoas, mas dá uma abafada no peso da afirmação, quando explica que é porque ela não se sente párea pro Arnold na espada. Assim, o príncipe disse que os dois poderiam colocar isso à prova qualquer dia, e esse convite foi o que Rishi precisava para mostrar toda a sua empolgação e ir além, pedindo pro herdeiro de Galken treinar ela pessoalmente. Arnold, por sua vez, se surpreende de novo com a personalidade excêntrica da sua donzela escolhida, mas por dentro, Rishi Witzner pretendia conhecer a técnica que o príncipe usou contra ela naquele duelo, na esperança de aprender um contra-ataque que pudesse salvar a vida dela no momento derradeiro. Em seguida, o casal se põe a dançar no salão, e a proximidade entre os dois faz a princesa se lembrar de novo do embate que teve numa vida passada contra seu atual esposo, e essas memórias recorrentes fazem ela pensar que talvez fosse interessante fazer alguns movimentos para testar se o futuro imperador de Galken ainda anda com sua dominância em forma, ou se ele de fato amoleceu seu coração. Assim, Rishi muda o compasso e tenta assumir o controle da dança, mas como se fosse um duelo de espadas, cada movimento da dama era rebatido de forma eficiente pelo Arnold, que mantinha sua postura de dominância mesmo com a resistência da princesa.
princesa. Apesar disso, em nenhum momento ele invadiu o espaço da Rishi, sempre respeitando o território dela e mantendo o fluxo da dança como a prioridade. O comportamento do príncipe deixava a garota confusa, debatendo dentro da sua mente se Arnold Hain era um cavaleiro apaixonado tentando impressionar sua garota, ou se era um assassino frio escondido numa roupa de nobre. E nesse vai e vem de pensamentos, ela perde o equilíbrio e quase cai. Porém, Arnold Hain estava lá para segurar ela. Em volta, o salão inteiro aplaude a performance esplêndida do casal, que mais parecia uma dança de espadas. Algum tempo depois da apresentação, uma donzela se aproxima e elogia a dança da princesa e oferece um vinho para ela. Rishi sente o aroma de pimenta vermelha moída na bebida, deixando ela surpresa por alguém estar pregando uma peça nela tão cedo, após o futuro imperador declarar ela sua noiva. Por isso, ela comenta sobre o aroma marcante do vinho oferecido, e a donzela, cínica, pergunta se a bebida não agrada a princesa. Mas ao invés de devolver a taça, Rishi dá um gole enquanto as damas em volta esperam com apreensão o resultado disso tudo. E apesar da forte pimenta, Rishi mantém as aparências e agradece pela donzela ter proporcionado um sabor tão marcante para ela. Com isso, as mulheres frustradas vão embora sem ao menos se despedirem. E como num gesto de enfrentamento, Rishi Witzner continua bebendo sua taça de vinho até depois do término da festa. E nesse momento, Arnold chega perguntando se a bebida tá muito picante. Rishi mantém a postura e diz que não poderia perder a oportunidade de provar um aroma tão especial, mas o príncipe diz de forma ameaçadora que ela deveria jogar o vinho fora. Como sua noiva recusa, ele pega a taça da mão dela e bebe tudo. Então afirma que agora ela não tinha mais responsabilidade com esse vinho. Logo depois, ele pergunta o que ela estava pensando durante a dança, porque segundo ele, Rishi claramente estava pensando em outra pessoa. Ela sente que não deve mentir nesse caso, mas como não pode mencionar que estava pensando nele em uma vida passada, ela conta que estava preocupada com a saúde do futuro marido, já que notou que o movimento do ombro esquerdo dele é levemente mais lento que o do direito. E sem comentar com o esposo, ela lembra que ele já era assim naquele tempo em que tirou a vida dela. Por isso, Arnold mostra uma terrível cicatriz que vai do topo do ombro até o fim, e nela tem um ponto que contrai a pele dele um pouco. Rishi nota que foram vários golpes de lâmina, todos dados com a clara intenção de matar, mas assim que ela pergunta como ele conseguiu essas marcas, Arnold desconversa e afirma que a noite está ficando fria, logo depois indo embora dali. No dia seguinte, as criadas estavam ansiosas com a chance de serem escolhidas para trabalharem junto da princesa, mas mesmo com o trabalho árduo, Diana continuava sendo bastante dura com as serviçais, cobrando mais intensidade e dizendo que caso elas continuem não dobrando os lençóis da forma que deveriam, jamais serão escolhidas para serem as criadas pessoais da esposa do príncipe. Nesse meio tempo, a própria Rishi se oferece para ajudar as outras e acelerar o processo, mas como nem Diana sabe quem aquela mulher é, ela dá uma ironizada pelo fato da garota de cabelo rosa ter tempo de ficar trabalhando de graça com esse tipo de coisa. Depois, Diana comenta que as toalhas de mesa para casa de campo vão chegar hoje, e caso elas ajudem com isso, ela e suas amigas terão mais chances de serem escolhidas. Logo elas vão embora e Rishi tenta consolar as outras criadas, dizendo que é normal demorar mais a fazer as coisas quando ainda estamos aprendendo. Em seguida, ela pergunta para as garotas se elas sabem de alguma coisa da Diana antes dela chegar nesse trabalho, e Elsie comenta que ouviu dizer que ela é de uma família rica com muitas lojas, só que eles se endividaram e perderam tudo. Mais tarde, Diana chega com todas as outras criadas e reconhece que a casa do campo tá um brinco, e apesar de não saber quem fez esse trabalho tão bem feito, ela sabe bem que essa é a forma ideal de se receber uma nobre. Então chega o grande momento da vida das criadas, e todas estão ansiosas para saber quais serão escolhidas para trabalhar diretamente com a princesa. Assim, Oliver anuncia a chegada da patroa, que desce as escadas e se apresenta como Richard Ingard Witzner. Essa revelação deixa Diana de boca aberta, sem acreditar no que tá vendo, e após viver ao lado das criadas para entender de fato a realidade delas, Richard anuncia que vai nomear algumas para serem promovidas. Então ela chama os nomes de Marguerite, Elsie, Nicole, Rosa, Hilde e Amélia. Essas serão as criadas pessoais da princesa. Após tudo decidido, Diana protesta pelo fato da princesa Rishi só ter escolhido novatas. Afinal, ela e suas amigas têm muito mais experiência e deveriam ser as promovidas. Oliver tenta repreender a criada pela falta de respeito, mas Rishi assume a responsabilidade por responder Diana. Então ela demite a mulher da função, e com a empregada de joelhos, Rishi pergunta se ela sempre fez seu trabalho tão bem quanto agora, ou se um dia teve que aprender todas as suas funções, assim como todas as outras. Diana responde que foi muito difícil no início, porque não tinha facilidade para aprender rápido, e as criadas mais experientes sempre diziam estar ocupadas para ensinar as coisas, mas ainda assim ela conseguiu se tornar uma empregada muito competente, ao contrário das novatas. Por sua vez, Rishi reconhece que Diana é diferente das outras em alguns aspectos, como ler e escrever. Afinal, foi criada numa família rica e teve ótima educação, porém poucas pessoas têm esse privilégio na sociedade. No caso dela, Diana poderia anotar as coisas que aprendeu para ler mais tarde, ao contrário da grande maioria. Dito isso, Diana lamenta o fato da sua família ter perdido tudo,
porque ela não tinha mais ninguém para proteger ela. Apesar disso, ela conseguiu se tornar uma criada de elite, mas reconhece que as outras não conseguiram chegar nesse mesmo patamar pela própria negligência da líder, que usou sua vantagem para impedir o desenvolvimento das demais e se manter no topo. Logo Diana começa a chorar e algumas colegas consolam ela, argumentando para a princesa que a chefe é uma empregada muito habilidosa e por isso não seria justo demitir ela. Por essa razão, Rishi muda de planos e anuncia que a casa de campo vai se tornar um centro de treinamento para as novas criadas, e além de assumirem as tarefas da função, todas devem aprender a ler e escrever. Assim, mesmo que no final as criadas decidam ir embora, esse conhecimento será útil em qualquer área de atuação. E por fim, a princesa pede ajuda para Diana na elaboração dos materiais de ensino, e como a criada foi desrespeitosa, ela pergunta se foi isso mesmo que escutou, mas a princesa não tem ressentimentos e reafirma seu convite. Enquanto isso, Arnold e Oliver estão comentando sobre Rishi, e depois do auxiliar contar o caso das criadas e afirmar que já imaginava que a princesa iria causar desse jeito, o príncipe responde que nunca trouxe ela para esse reino para beneficiar a família imperial ou a nação. Logo, Rishi e Diana decidem as primeiras palavras a serem aprendidas pelas criadas, palavras que tenham a ver com a função que elas exercem, como utensílios de cozinha. Isso vai ser um exemplo claro para elas da importância de saber escrever coisas que têm relação com o dia a dia delas. Diana fica empolgada com seu novo trabalho e começa a descobrir a alegria de ensinar outras pessoas. Nesse meio tempo, Elsie chama a princesa para se arrumar para o evento de mais tarde, e Rishi reservou para ela seu vestido favorito, além de pedir para Elsie fazer um penteado que combine. Durante a arrumação, Elsie pergunta se a princesa deve se arrumar tanto só para receber um simples comerciante, e ela responde que um bom vestido ajuda a quebrar o gelo entre as partes, mas por dentro, Rishi sabe bem que a companhia de comércio Arya acabou de ser formada, portanto eles vão fazer de tudo para criar relações com a família imperial de Galken. Com isso, Rishi vai poder voltar a aprender os métodos dos comerciantes, além de exercer mais influência sobre eles, uma vez que agora é uma manobra importante e eles são iniciantes no ramo. Mais tarde naquele dia, a princesa finalmente se encontra com o chefe da companhia, Kaini Tully. E conforme os dois estão conversando, Rishi pensa que aquele homem sabe absolutamente tudo da vida dela, só de olhar nos seus olhos. Mas como ela já conhece o Tully, espera ter a vantagem nessa negociação. Para ter uma vida longa e pacífica, além de evitar uma guerra no futuro, ela precisa da ajuda do mercador. Portanto, depois do rapaz expressar sua vontade de fazer negócios com a princesa, Rishi informa que vai deixar tudo o que é preciso para o casamento nas mãos da companhia de comércio Arya. E inclusive gostaria de ver esses produtos nesse exato momento. Porém, por mais que esteja muito feliz com uma proposta grandiosa como essa, Tully responde que não tem nenhum produto para vender para a princesa. Como Rishi parece não ter entendido, Tully explica que dificilmente eles poderiam providenciar produtos à altura do que a princesa está buscando, uma vez que por mais que ele já tenha conhecido pessoas determinadas na carreira, ele sente que Rishi está dando sua vida por essa cerimônia. Por isso ele questiona se a nobre Rishi Weitzner realmente estaria ali pessoalmente só para negociar os itens do seu casamento. Em sua defesa, a princesa argumenta que esse é um evento muito importante, e essa razão permitiu ela ficar empolgada e participar de cada detalhe. Por outro lado, Kaini Tully tem certeza que será uma belíssima cerimônia, mas decide que infelizmente seus produtos não estão à altura de um casamento dessa relevância. Então ele se levanta e diz que Galken é uma nação realmente incrível, e que talvez ele e seus homens deixem o trabalho de lado um pouco e passem alguns dias só curtindo a região. Por último, ele se despede da futura princesa herdeira sem dar ouvidos a ela. Algum tempo depois, Rishi está trabalhando na sua horta enquanto lembra de algumas lições do chefe da área, que ensinava a nobre que ela deveria sempre se preocupar em oferecer os melhores produtos, mas de preferência que eles sejam encontrados apenas pelas mãos da companhia, porque essa exclusividade vai fazer com que seja possível escolher os clientes que eles preferem, ao invés do contrário. Rishi lamenta que não conseguiu negociar com Tully, mas ela sabe bem que precisa dos contatos dele quando a companhia começar a crescer. Nesse instante, dois guardas se aproximam e perguntam se realmente é cabível a futura princesa herdeira trabalhar com terra desse jeito. Porém, esse foi um terreno que o Arnold deu para ela, portanto ela só está usando o espaço para cultivar algumas plantas medicinais para desenvolver alguns medicamentos. Depois disso, ela volta a pensar no que ela errou com Tully, e mesmo sabendo que ele é cauteloso, também é do tipo de cara que curte uma aposta de tudo ou nada, de vez em quando. Então talvez Rishi tenha deixado alguma coisa passar batida naquela conversa. Nesse momento, ela se lembra de quando Tully disse que ia passar uns dias em Galken para curtir a região, então avisa para os guardas que vai voltar para os seus aposentos e manda eles assumirem a segurança dos corredores. Ao anoitecer daquele mesmo dia, um camarada do Tully tá perguntando se ele tem certeza que não vai fechar negócio com a princesa herdeira
herdeira desse reino, porque seria uma excelente oportunidade de lucro. Porém, o chefe dá risada e responde que ter aquela mulher como cliente é confusão. Em seguida, os dois voltam à taberna onde seus homens estavam bebendo, e lá estava a própria princesa Rishi disfarçada, recebendo a volta do chefe Tully. De alguma forma, ele já imaginava que aquela mulher ia dar o ar da graça de novo em algum momento, e ao escutar isso, Rishi responde que sabia que aquele papo de dar uma volta em Galken tinha sido um convite para ela. Logo os dois estão sozinhos na taberna, e Tully está impressionado que a garota bebeu mais que todos os camaradas dele. Ela diz que a presença deles é muito agradável, então os copos iam e vinham sem ela nem ver. Então Tully comenta que a tintura do cabelo da princesa ficou muito bonita, e para aproveitar a deixa, Rishi promete ensinar a fabricar tintura se ele aceitar fazer negócios com ela. Diante da insistência da garota, ele começa a dar indícios que está disposto a isso, mas não consegue evitar de confessar que está com uma pulga atrás da orelha. Por isso, avisa que ele pode considerar a negociação, se a princesa parar de mentir sobre a questão do casamento. De acordo com a intuição do mercador, Rishi não quer ser uma mera cliente, mas sim uma parceira da companhia. E levando essa teoria adiante, ele insiste que a nobre diga tudo o que tem em mente, porque precisa saber de todos os detalhes do plano dela se eles quiserem lucrar de fato. Porém, Rishi afirma de forma direta que não pode contar sua real intenção, mas que ainda assim deseja se aliar à companhia de comércio área. Tully, por sua vez, acha curioso aquela herdeira querer firmar um acordo sem que ele saiba nada do que tá havendo, e ainda por cima sem nenhuma garantia de lucro. Esse é o tipo de proposta que não soa muito bem aos ouvidos de um homem de negócios. Porém, Rishi deixa claro que ele vai ser justamente recompensado por tudo. Isso faz o mercador achar tudo ainda mais engraçado, porque além do que já ouviu, ainda por cima ele precisa acreditar apenas numa promessa de pagamento. Porém, a grande questão é que Rishi não pode revelar que descobriu em uma vida passada que o príncipe herdeiro de Galken vai assumir o poder e entrar em guerra contra basicamente todas as nações do mundo. Por essa razão, ela precisa convencer Tully a entrar no jogo sem entregar muitos detalhes, mas até o momento parece que isso tá meio difícil. Já Tully acredita muito na intenção da mulher, mas tem algo que ele valoriza ainda mais que isso. Porém, antes de dizer a resposta, Rishi completa o raciocínio do mercador com o ditado, resultados e provas de desempenho. Ao escutar uma frase pessoal que ele sempre usou, Tully fica de boca aberta, e Rishi passa a ser mais direta, dizendo que vai criar um negócio novo na capital, e conforme a empresa começar a dar lucro, ela espera que o chefe reveja sua postura quanto à proposta dela. A partir daí, Rishi passou a falar a língua do negociante, já que entrar em time que tá ganhando é a garantia para ele botar fé nas palavras da herdeira. Por fim, ele dá uma semana para ver isso ao vivo e se mostra ansioso pelos resultados, enquanto Rishi promete que Tully pode pagar para ver. Finalmente, eles brindam ao futuro, e assim que se levanta para ir embora, a princesa passa um remédio pro Tully dar para os seus homens quando eles acordarem. Obviamente, ele questiona que diabos é isso, mas ela apenas responde que ele vai saber depois que eles tomarem. No meio da madrugada, Rishi volta de fininho para a mansão do seu futuro marido e dá de cara com o mesmo, que reclama que a garota voltou bem tarde para casa hoje. Além disso, Arnold diz que ficou sabendo que a negociação dos produtos do casamento falhou e acha engraçado que um mero comerciante rejeite a proposta de uma futura princesa herdeira. E por mais que ele tenha dito que sua esposa poderia passar os dias em Galken da forma que quisesse, Arnold se aproxima da princesa e observa o comportamento dela após passar a noite com outro homem sozinha. Com essa reação, Rishi pede desculpas por ter saído sem avisar e voltado tão tarde, já que isso poderia manchar a reputação do futuro rei, mas ele responde que não é isso que preocupa ele, então pergunta se por acaso ela tá machucada. Rishi fica surpresa com essa postura do noivo e responde que tá bem. Arnold avisa que vai passar a acompanhar Rishi nas vezes em que ela for visitar a cidade, porque por mais que ele tenha dado a liberdade dela ir e vir como quiser, também prometeu que protegeria sua mulher. Arnold sabe que apenas proibir a princesa de sair por aí vai fazer ela fugir de alguma forma, portanto parece mais certeiro restringir ela com algumas condições. Então Rishi pergunta se é tão fácil assim entender ela, mas pelo contrário, o príncipe diz o quanto é complicado esse jogo, tanto que ele não faz ideia de como será o comportamento dela daqui pra frente. Em seguida, ele questiona como foi o encontro com o chefe da companhia área, mas antes de responder, Rishi pergunta se Arnold tá com fome. Logo ela prepara uma sopa pro seu futuro marido, e por mais que ela se mostre preocupada de estar fazendo uma comida ruim, Arnold diz ter gostado da refeição. Ele diz que damas da nobreza não costumam ter muitos dotes culinários, por isso fica surpreso pela qualidade da sopa. E conforme o príncipe dizia isso, Rishi lembrava que em muitas vidas passadas, ela enxergava as refeições apenas como uma forma de não morrer de fome. Depois da janta, Rishi revela seus planos e que tem uma semana para montar seu negócio. Então Arnold afirma que compreende tudo. Rishi pergunta se ele não quer saber o motivo dela ter insistido na companhia área, mas como nem o chefe sabe a razão, Arnold imagina que a garota não vai dizer a verdade para ele. Ela confessa que ele tá certo e logo afirma que precisa fazer uma pesquisa sobre a cidade para saber que tipo de empresa ela poderia abrir. E isso faz Arnold dar uma risada de canto de boca e responder que essa será uma batalha difícil. Rishi se incomoda com aquela reação e pergunta se o príncipe tá achando graça disso tudo, mas Arnold
Arnold se esquiva da pergunta e manda ela fazer como quiser. Logo ele se levanta para ir embora, mas antes disso, ele pergunta se Rishi já conheceu o irmão mais novo dele. Como ela responde que não, o herdeiro deixa claro que deseja manter as coisas assim, e caso o irmão dele tente se aproximar, ela deve se afastar. Rishi pergunta o motivo disso tudo, mas Arnold acha que a garota não precisa saber. Na mesma noite, Rishi começa a pesquisar informações importantes do reino de Galken, para montar um negócio que realmente dê certo. Ela procura sobre a proporção entre homens e mulheres, a distribuição etária, as transformações na economia e a situação das regiões vizinhas. Além disso, ela procura saber de todos os comerciantes locais para fortalecer seus contatos. Pela manhã, ela vai trabalhar todos os dias no jardim. À tarde, vai conferir os materiais de ensino das criadas e à noite vai cuidar das questões do casamento e estudar a economia de Galken. Portanto, durante um tempo, ela passa algumas noites em claro para conseguir alcançar seu objetivo. Assim, o dia seguinte chega e Arnold tá concordando com a opinião do Oliver que jantar tão tarde não é uma coisa comum pro príncipe, mas por mais que a sopa tivesse boa, ele não sabe se é muito comum colocar ervas medicinais nesse tipo de prato. E Oliver responde que não faz o menor sentido que isso tenha sido incluído na sopa. Já Rishi tá exausta de uma noite cheia de estudos, e seus guardas estão preocupados com a saúde da princesa herdeira, pedindo pra ela não pegar tão pesado. Então eles chegam até o quintal da Rishi, e lá tá dormindo um garoto de cabelo preto, uma cor tão rara nesse continente. Os guardas pedem pra nobre se afastar, mas ela parece curiosa com o garoto dormindo na sua horta. Assim, o moleque acorda e reconhece a mulher na frente dele como a futura esposa do seu irmão. Ele parece encantado por estar conhecendo pessoalmente a garota, já que tentou isso várias vezes enviando cartas expressando esse desejo, mas o irmão nunca respondia nenhuma. Portanto, ele mesmo se apresenta como Theodore August Hain, segundo herdeiro ao trono e irmão mais novo do Arnold. Rishi lembra que o esposo pediu para ela ficar longe desse moleque, contudo ela decide retribuir a gentileza dele, então disse o nome de forma educada. Theodore pergunta o que sua querida cunhada tá fazendo ali fora nesse calor, e ela revela que tá plantando ervas medicinais no canteiro onde ele tá pisando. Com isso, o garoto fica feliz por ter achado uma cama tão macia e tão importante para a saúde, mas uma coisa no solo tá incomodando bastante ele. Preocupada, a princesa agacha para ver o que tá rolando com a sua horta, mas ao invés de comentar sobre as ervas, Theodore diz em voz baixa que quer salvar a princesa, porque uma vez que ela foi trazida à força para esse reino, ela é uma refém e não uma noiva. Apesar disso, Rishi tá ciente da sua posição na família, e inclusive afirma que o irmão mais velho do Theodore trata ela muito bem. Com isso, ele compreende e se despede. Momentos depois, Rishi tá pensativa em relação ao irmão do seu noivo, então pergunta para os guardas por que eles receberam ordens de proibir o contato dela com Theodore, e se por acaso os dois irmãos não se dão bem, mas os soldados estão proibidos de comentar o caso, e com isso, Rishi deixa esse assunto pra lá, visto que a prioridade é o acordo com o chefe. Após mais alguns passos, Rishi encontra seu esposo ordenando que as tropas de Galken permaneçam na cidade, porque a função delas é proteger o povo. O comandante parece indignado com essa decisão, já que os nobres das redondezas precisam de apoio, mas Arnold argumenta que a nobreza tem seus exércitos particulares, bancados pelos fundos da nação, e que isso é o bastante. O comandante responde que o pai do Arnold não vai ficar feliz com essa escolha, mas o príncipe manda os subordinados se colocar no lugar, decretando que não vai discutir mais esse assunto. Por fim, manda o comandante informar cada nobre desse decreto de forma separada, alegando que a proteção do povo pode gerar mais impostos, se continuar sendo eficiente, e isso vai proporcionar o lucro necessário para cada nobreza fortalecer seu corpo militar. Rishi escutou cada palavra desse diálogo, e isso foi um incentivo para mais tarde ela descobrir que aquilo foi a aplicação de uma lei que o Arnold criou, que indenizações de guerra deverão ser usadas para reformas e geração de empregos. Com isso, ela conclui que o príncipe herdeiro realmente se preocupa com o povo, algo bem diferente do que ela pensava na vida passada. Mais tarde, naquela noite, Rishi volta para seus aposentos e recebe uma carta do esposo, pedindo para eles se encontrarem. A princesa vai até a capela onde foi marcado o encontro, mas ao invés de Arnold, lá estava o irmão mais novo dele, Theodore. Curiosamente, Rishi já parecia saber que o caçulo do seu esposo queria encontrar ela, então a princesa já chega mandando ele dizer logo o que procura. Sem cerimônia, Theodore já começa dizendo que para Arnold, tirar a vida das pessoas não é nada demais, mas dessa Rishi já sabe muito bem, já que o homem invadiu inúmeras nações e cometeu massacres por onde passou. Theodore adiciona que ele nem tá falando de tempos de guerra. Em época de conflito, essa sede de sangue tende a se agravar. Entretanto, não são só os inimigos e civis de outras nações que sofrem com a ira do herdeiro de Galken. Arnold foi capaz de eliminar a própria mãe, e também por isso não existe um pingo de honra e decência naquele coração vazio e ganancioso. E é claro, um dia o príncipe vai eliminar a própria Rishi. Theodore diz com um estranho sorriso de quem lançou uma revelação bombástica. Apesar do esforço, Rishi não se surpreende com nenhuma palavra do segundo herdeiro, e diz com convicção que tá ciente dos fatos que envolve seu noivo, e ainda assim decidiu se casar com ele. Depois dessa fala, Rishi pensa sozinha que isso será inevitável, porque um dia Arnold matará seu pai e vai roubar o trono pra si. Com isso, Theodore insiste que a princesa não entendeu o que ele tá dizendo, então ela convoca o próprio
próprio Arnold Galken para que seu caçula pudesse explicar pessoalmente para ele. Ao ver seu irmão se aproximando, Theodore logo tenta tirar o dele da reta, dizendo que tudo não passa de um mal entendido e que ele não quis dizer as coisas que disse. Por sua vez, Arnold apenas lembra o jovem que mandou ele ficar bem longe da sua esposa. Constrangido, Theodore abaixa a cabeça e pede perdão, enquanto Rich pede para o seu esposo conversar com o irmão mais novo pelo menos um pouco. Porém, Arnold não pretende trocar mais uma palavra sequer com o garoto, e é incisivo ao chamar sua esposa para ir embora. Nesse meio tempo, Theodore dá uma estranha risada e comenta com a cunhada que foi como ele pensou. Em seguida, ele levanta a cabeça com um olhar cínico de arrependimento e promete pro irmão que nunca mais vai dizer qualquer tipo de coisa maldosa para sua querida noiva. Logo o jovem vai embora e Arnold lembra Rich que também deixou claro que era para ela se manter longe daquele pivete. Porém, ela argumenta que a carta de encontro que recebeu envolvia o nome do noivo, portanto pensou que deveria verificar a situação, por mais que não tivesse certeza que ele realmente estaria lá. Arnold explica que recebeu a resposta dessa carta que não enviou, e por isso teve que aparecer no local marcado na carta para ver do que se tratava. Sendo assim, Rich aproveita para questionar o motivo do Arnold sempre ser chamado de cruel por todos, e por mais que saiba que ele é impiedoso com nações estrangeiras, ela sempre viu o príncipe como alguém atencioso e justo com seu próprio povo. Em resposta, Arnold envolve o pescoço da noiva com as mãos e responde que talvez seja verdade que ele é cruel, mas de qualquer forma ele diz que Rich deve deixar de pensar de forma ingênua se quiser sobreviver nesse palácio. Ainda por cima, ele afirma que só trouxe a princesa para poder usar ela. Apesar disso, Rich diz que sabe muito bem que Arnold foi cuidadoso com ela e acredita que esse seja o verdadeiro eu do seu noivo. Por isso, ela ignora as falas do Arnold e diz que não consegue enxergar ele como alguém cruel, logo chamando ele de querido marido. Dito isso, pela primeira vez, Arnold deixa escapar uma expressão de surpresa ao encarar a determinação da sua noiva e aquele olhar de batalha que ele conheceu tão bem enquanto dizimava nações inteiras. Era o olhar de alguém que não se importa de morrer para manter suas convicções. Com isso em mente, ele diz que é esse sentimento que Rich passa, de alguém que não desistiu de sobreviver e vai lutar até o fim pelo que quer e acredita. E é esse tipo de pessoa que Arnold mais temia em um campo de batalha. Essa revelação deixa Rich incrédula, porque ela não imaginava que o príncipe de Galken poderia sentir medo de alguma coisa. Em seguida, ela revela que tem sonhos constantes em que alguém mata ela. No instante que ela acorda, sabe que tá viva, mas às vezes ela sente medo de já estar morta e descobrir que esse mundo que ela tá vivendo não passa de um sonho eterno, após sua própria morte. Apesar disso tudo, ela decidiu não se entregar e fazer da esperança de uma vida decente sua maior luta. E para conseguir isso, ela tá determinada a ser esposa do Arnold, nada mais que isso. Assim, o príncipe solta o pescoço da sua noiva e beija ela, para logo depois esclarecer que ela não precisa ser determinada para se casar com ele. Na manhã seguinte, Rich tá estudando pela manhã, após mais uma noite em claro e lembrando do beijo que recebeu, enquanto se questiona o motivo do Arnold ter dito que ela não precisa estar determinada a se casar com ele. Então Elsie se aproxima e pergunta se a donzela passou mais uma noite sem dormir. Para tranquilizar a criada, Rich diz que tá tudo bem com ela, mas por dentro ela sabe que tá no seu limite. Nesse meio tempo, Elsie não consegue deixar de reparar nas unhas brilhantes e reluzentes da patroa, e percebendo a curiosidade da Elsie, a princesa explica que essa é a mercadoria que ela vai apresentar pro chefe Tully, e quer que Elsie experimente um pouco dele. Assim, Rich conta que no Oriente as pessoas têm o hábito de tingir as unhas com tintas de flores, então ela pegou isso como base e adicionou cores a um remédio de fortalecimento de unhas. Assim é possível ter estilo e classe mesmo lavando uma roupa. Elsie pergunta se esse produto realmente fortalece a unha, porque as delas são muito quebradiças. Rich informa que a tendência é as unhas quebrarem menos, mas que o principal para evitar isso é comer carne. Com o pagamento atual das criadas, Elsie responde que talvez tenha condições de se alimentar de forma decente, por mais que ela ainda seja pobre e responsável pela alimentação dos seus irmãos. Escutando aquilo, Rich nota que a pobreza é de fato uma raiz profunda do Império de Galken. Então, pintando as unhas da criada, Elsie ressalta que nunca viu nada tão brilhante quanto aquilo. E para presentear a moça, Rich pergunta qual é a cor favorita dela. Elsie não acha que mereça um presente tão caro, mas Rich faz questão que ela escolha um esmalte, e isso faz a garota chorar de alegria, já que sempre foi muito pobre e nunca teve a oportunidade de escolher o que veste ou o que come. Mas depois de tantos anos de sofrimento, ela finalmente se tornou funcionária direta da princesa, e tá recebendo uma coisa tão linda da própria donzela em pessoa. E logo depois, a humilde criada estava compartilhando seu presente com todas as suas colegas de trabalho, e Rich repara que nesse país existem muitas pessoas como Elsie, que reprimem seus sonhos e vontades pelo bem da família, mas ainda assim existem negócios a serem feitos com esse novo produto, e ao apresentar ele pro chefe Tully, o comerciante fica entusiasmado com essa novidade, já enxergando essa tintura para unhas como um artigo de luxo para nobres. No entanto, ele sente que a donzela Rich tem outras ideias para esse produto, e foi aí que a princesa conseguiu abrir negociação com Cain Tully. Ela joga na mesa um decreto do príncipe Arnold que estabelecia um salário mínimo nesse país. Como bem se lembra, Tully comenta que esse benefício vale para quem consegue o emprego. Então Rich confirma com a cabeça e conta que esse produto novo não é caro nem difícil de
fazer, mas em larga escala precisa de muita mão de obra. Portanto, Rishi deseja uma contratação em massa nas regiões mais pobres, e caso Tully consiga garantir que vai fazer isso, ela vai ceder a técnica de preparação do esmalte. Tully acha a ideia magnífica, no entanto, cruza as pernas e diz estar muito decepcionado com a senhorita Rishi. Camille repreende a insolência do mercador, mas a própria princesa estende a mão e diz que tá tudo bem. Isso deu o aval pro Tully continuar seu raciocínio, dizendo pra donzela esperar ele virar clérigo antes de começar a fazer esses trabalhos de caridade. Sem dar ouvidos, Rishi mantém sua proposta de negócios, porque depois da guerra, Galgen estabeleceu várias políticas para beneficiar seu povo, porém não são todos que conseguem esses benefícios, e caso não sejam criados meios para essas pessoas acessarem esses recursos, a economia pode estagnar e, consequentemente, isso vai causar uma queda de arrecadação fiscal e na distribuição de renda. Com isso, Tully sorri e pergunta se a princesa tá dizendo que concentração de riqueza gera pobreza extrema, mesmo já sabendo a resposta. Então Rishi se lembra que uma vez um talentoso negociante disse para ela que comerciantes de primeira classe escolhem seus clientes. No entanto, ao invés de escolher, Rishi pretende criar clientela. Considerando a ideia, Tully solta uma gargalhada e acha a ideia brilhante. Afinal, se as pessoas mais pobres tiverem alguma renda além de só comer para sobreviver, elas poderão gastar com itens como o esmalte, e isso tornará essas pessoas novos clientes. E é a companhia Arya que vai mais se beneficiar com esse novo mercado consumidor, tendo uma ampla quantidade de cidadãos com dinheiro na mão para gastar. Porém, por mais que Tully esteja olhando unicamente para o lucro que vai conseguir disso, a intenção da princesa é garantir que o povo tenha formas de lutar pelos seus sonhos, ao invés de só trabalhar para sobreviver. Isso poderá transformar o desespero em esperança, uma vez que a tarefa da princesa herdeira é criar negócios que tragam prosperidade ao povo dessa nação. Entretanto, por mais que esteja inclinada a aceitar essa proposta, Tully considera Rishi ingênua por ser tão sincera, porque essa fixação que ela tem pela companhia Arya pode ser usada contra ela. Inclusive, o chefe tá pensando em uma forma de conseguir isso. Um dos homens do líder comenta que ele tá indo longe demais com esse excesso de honestidade, porém Tully se prepara para listar as desvantagens dessa proposta. Mas antes disso, ele nota que a donzela tinha uma carta na manga, uma carta que ela não gostaria de ter usado, e uma vez na mesa, Tully lê um documento que dizia algo que fez ele perder toda a sua pose de mercador esperto. Assustado, ele pergunta para a princesa como ela sabe disso. Por sua vez, Rishi explicou que usou um método especial para investigar a família do negociante e descobriu que sua irmã, Arya Tully, tem uma doença muito grave. Na verdade, ela conheceu pessoalmente a jovem em sua vida passada, diante do próprio irmão dela. Kainin Tully responde que não é surpresa essa informação ter vazado, já que muitos médicos atenderam sua irmã. Sendo assim, Rishi diz que possui a fórmula para criar um remédio de Renhua, a grande nação do leste, e que essa medicação pode curar a Arya. O chefe da companhia não acredita que uma mulher sem formação em medicina possa salvar sua caçula, mas Rishi lembra do remédio que ela mandou dar para os homens dele outro dia. Na mesma hora, um deles comenta que acordou com uma ressaca terrível, mas que o mal-estar passou assim que usou a medicação dada pela donzela. E como foi a própria princesa que desenvolveu essa fórmula, isso significa que ela possui conhecimentos muito além do que o mercador arrogante poderia prever. Com isso, Tully menciona seu ditado de novo, sobre como mercadores de ponta devem escolher seus clientes, mas que ficou evidente para todos que Rishi Witzner virou o jogo contra ele. A princesa usou todas as manobras para direcionar Tully até tornar ela a única opção. Por isso, ele expressa sua angústia e diz que pode dar tudo o que Rishi quiser para conseguir a cura para sua irmã, mas a mulher logo vê que ele entendeu errado, então deixa claro que vai entregar o método de preparo e as ervas necessárias sem pedir nada em troca, porque jamais usaria a irmã do mercador para tirar vantagem. Contudo, ela espera que essa história faça Tully perceber que as pessoas pobres também têm famílias e fariam de tudo pelo bem delas. Pelos arredores da grande Galken, muitos primogênitos órfãos abrem mão da própria vida para trabalhar e sustentar o resto dos seus entes queridos, que dependem unicamente deles, muitas vezes só para colocar um pouco de comida no prato e nada mais. Tendo essa questão em mente, Rishi só trouxe a caçula Tully para conversa como uma forma indelicada de expor isso. Então, por fim, ela pergunta uma última vez se, diante de todas essas circunstâncias, Kainin Tully estaria disposto a fazer negócios com ela. No que lhe diz respeito, o mercador reflete por um tempo e em seguida se ajoelha na frente da princesa herdeira. Com humildade, ele confessa que o imaturo da conversa sempre foi ele, uma vez que durante todo o diálogo ele somente pensou no próprio lucro, nunca levando em consideração o impacto social da proposta e a prosperidade que poderia sair disso para pessoas que jamais tiveram a oportunidade de sequer pensar em ter um sonho. No entanto, existem várias crianças com uma condição semelhante ou até pior que a irmãzinha dele, e por essa razão, ideias de negócio como a da senhorita Rishi são um meio de fazer com que esse povo sofrido tenha algum tipo de dignidade, saúde e a esperança de dias melhores para suas famílias e a sociedade como um todo. Por isso, em nome dessa honra, Kainin Tully, chefe da companhia de comércio Arya, se coloca sob as ordens da princesa herdeira de Galken, Rishi Witzner, e após essa negociação, o fim da tarde se aproxima e Rishi se alegra por ter atravessado aquela corda bamba que foi convencer Tully. Ainda assim,
assim, não é hora de comemorar, é hora de botar a mão na massa. Então Rishi se levanta para planejar os próximos passos do seu planejamento, mas a rotina exaustiva das últimas semanas faz o corpo dela não responder direito e quase cair. Camille se apressa para socorrer sua senhora, então Rishi pede para ela chamar a Elsie. Horas mais tarde, Oliver vai ver como a princesa tá, mas ela não estava no seu quarto. Na verdade, ela tinha sido raptada por Camille e Elsie a mando do Theodore. Em seguida, é o próprio segundo herdeiro que vai até o quarto onde a garota tá presa. Primeiramente, ele faz uma piada sobre Rishi tá sendo sequestrada pela criada que criou ela tão bem. Depois, quando perguntado pela princesa do motivo para estar fazendo isso, ele responde que é tudo para irritar seu irmão. Afinal, ele nunca ganhou a atenção do Theodore, e quem sabe agora ele consiga. Então ele manda a dama se comportar e vai embora. Elsie segue os passos do chefe, enquanto dá uma olhada para trás antes de partir. Com isso, Rishi acaba se lembrando de momentos antes do sequestro, quando Elsie e Camille foram socorrer ela e prometeram que cuidariam da Rishi acima de tudo. Porém, desde aquela hora, Rishi sabia que os dois estavam tramando isso a mando do Theodore, já que eles são da parte pobre da cidade, e há muito tempo, segundo o príncipe, vem dando apoio a essa região, portanto acabou conquistando a ajuda dos seus habitantes. Os subordinados confessam que também estão por trás disso, mas afirmam que receberam ordens para não machucar a princesa. Mais tarde, Theodore finalmente consegue um encontro com seu irmão mais velho, e faz piadas sobre ser a primeira vez em que os dois de fato sentam sozinhos para trocar uma ideia. Em seguida, ele provoca Arnold, dizendo que ele vai fazer o que Theodore quiser por conta da sua amada. Arnold tá sem paciência para esse joguinho besta do caçula e manda ele direto ao ponto. Então o moleque anuncia que caso Arnold queira sua querida noiva de volta, vai ter que renunciar ao trono e colocar Theodore como primeiro na linha sucessória da família. Caso não aceite, algo de muito ruim vai acontecer com a princesa. Como Arnold não mostra nenhum desespero diante dessa situação, seu irmão mais novo acredita que seja um blefe, uma vez que o herdeiro tem sentimentos reais pela senhorita Rishi, ao contrário do próprio caçula, que sempre foi desprezado. Com isso, o jovem garoto começa a entrar numa espiral de ressentimento, até que no final ele pede que o irmão admita que perdeu pra ele dessa vez, porque só assim ele finalmente conseguiria se sentir completo. Pela forma como ele fez esse pedido, parecia que Arnold tinha sequestrado a noiva do Theodore, e não o contrário. Sendo assim, Arnold tenta tirar informações de onde Rishi tá, até que depois de algumas perguntas, descobre que ela foi presa num quarto de segundo andar com janela. Por conta de um breve sorriso do homem, Theodore não entende o motivo, já que não dá pra escapar de um lugar assim. Porém, Arnold afirma que de fato não daria pra fugir, mas pra pessoas comuns, é claro. Theodore apela, dizendo que a qualquer momento pode mandar seus capangas machucarem sua cunhada. Mas ainda assim, o herdeiro direto ao trono de Galken jamais perdeu sua postura diante de todas as ameaças. Pelo contrário, ainda chama o irmão de tolo e afirma que ele jamais poderia vencer nessa situação. Além disso, ele pede pro caçulo prestar atenção nos passos que cada vez mais se aproximam do local onde eles estão, até que a própria Rishi surge na sala, dizendo que precisa acertar suas contas com Theodore. Já Arnold ficou curioso para saber como ela fugiu dessa vez, brincando que pode ter sido pela janela ou derrubando a parede no soco, mas a princesa não dá bola pra provocação e responde que saiu pela porta, como uma pessoa normal. Sabendo disso, Theodore pergunta se algum dos seus capangas traiu ele, uma vez que eles estavam encarregados de impedir a fuga da donzela. Então Rishi oferece alguns conselhos pro pivete, caso ele pretenda raptar alguém de novo, começando com nunca tirar o olho do prisioneiro, mesmo que seja num quarto fechado. Ao menos 2 guardas deveriam estar cuidando dela o tempo inteiro, ao invés de deixar ela sozinha. Segundo o conselho, o prisioneiro deve ser revistado várias vezes, e de preferência sem roupa nenhuma, para não dar margem de dúvidas quanto a se ele tá carregando alguma arma ou não. Em terceiro, você precisa algemar a pessoa com as mãos para trás, de preferência numa cama ou num lugar em que não exista a menor chance da pessoa aprontar alguma coisa. Mas ainda assim, seria até bondade da parte do sequestrador, já que o ideal na verdade seria quebrar os ossos dos braços e pernas da vítima, amarrar com força os membros quebrados e não tirar o olho sequer por um segundo dessa pessoa, até você conseguir o que quer com ela. Essa é a forma correta de lidar com um ser humano sequestrado. Prestando atenção em cada palavra, Theodore fica apavorado com essa postura desconhecida da princesa, enquanto Arnold oferece seu casaco para ela e o caçula descobre a cicatriz no pescoço do irmão. Logo depois, ele abaixa a cabeça e reconhece que não é bom o bastante para ter sucesso num plano tão complexo quanto esse que acabou de falhar. Então a Rishi pergunta o que ele queria com tudo isso, ao passo que ele responde que gostaria de ser o primeiro na linha sucessória, já que é por esse motivo que herdeiros ao trono sempre brigam. Entretanto, Rishi acha que é justamente ao contrário, e explica lembrando que ela foi vítima do plano do garoto, por mais que talvez isso manchasse a imagem do príncipe perante o reino por não ter conseguido proteger sua princesa, jamais alguém tão irrelevante como ela iria evitar que uma coroa terminasse na cabeça do Arnold. Por outro lado, um resultado inevitável desse crime seria que Theodore fosse visto por toda a sociedade como um herdeiro sem honra. Além do mais, ela menciona que Theodore continua enviando auxílio à região mais pobre da cidade até pouco tempo atrás, e não há indícios de que dinheiro público foi usado para isso, ou seja, ele tirou dinheiro do próprio bolso. Isso
Isso significa que o segundo príncipe tem um interesse genuíno em ajudar as camadas mais carentes da população de Galken, porém buscou destruir sua imagem para o público de propósito, o que indiretamente beneficia seu irmão, Arnold, a ser visto como o único herdeiro digno ao trono. E no final das contas, essa é a real intenção do Theodore. Diante dessa fala, o garoto perde a linha e começa a gritar que isso é tudo mentira, porque ele deseja ser desprezado e odiado pelo irmão, e em vez de nunca ser aceito por ele, prefere que ele o mate. Dessa forma, Arnold perde a paciência e corta a conversa entre sua esposa e seu irmão, deixando claro que, independente da intenção do Arnold com tudo que tramou, ele não tem nada a ver com isso e muito menos sequer se importa. Com isso, Theodore foge dali, e Rich pergunta por que Arnold sempre tratou o irmão dessa forma. Ele responde que não liga pro garoto, mas Rich argumenta que se isso fosse verdade, ele não mandaria ela ficar longe dele. Além disso, naquele dia, Arnold disse pra Rich que ela não precisa de determinação para ser esposa dele. Por muito tempo, ela se perguntou o que significa isso, e parece que Arnold olha para esse futuro que deveria ser com ela com a intenção de jogar tudo fora. E é por isso que Theodore tem medo do Arnold, e age inconscientemente para impedir que seu futuro permaneça nesse império. No final desse raciocínio, Rich pergunta o que seu noivo acha disso tudo. Então Arnold responde que Rich fica muito adorável quando tenta descobrir as intenções dele, principalmente porque nunca consegue. Porém, é muito melhor que seja dessa forma. Então ele repete mais uma vez que Rich deve ficar longe do Theodore, e termina dizendo que o moleque nunca deveria tentar se aproximar de alguém como ele. Com essa frase, Rich insiste que no fundo Arnold se preocupa com o irmão, senão não pensaria dessa forma, e no final das contas talvez fosse interessante considerar um futuro onde tenha o caçula ao lado, ao invés dos dois viverem em pé de guerra como acontece atualmente. E por falar em um futuro menos solitário, a própria Rich aproveita para reafirmar seus votos e dizer que pretende viver uma vida ao lado de Arnold Hain, sem arrependimentos. Enquanto isso, Theodore tá refletindo sozinho sobre o momento antigo, onde no campo de batalha ele cuidava dos feridos, até que um grupo inimigo invadiu a enfermaria. Theodore se colocou entre os agressores e os enfermos, até que seu irmão Arnold chegou bem na hora para impedir que o caçula fosse morto pelos inimigos, junto com todos ali dentro. Como membro da família real, Arnold reprovou a atitude do irmão e pede pro garoto não colocar de novo sua vida em risco. Contudo, como ser humano, sua intenção de proteger os feridos de guerra de Galken é uma atitude honrada e motivo de orgulho, e por isso ele elogia Theodore. Nesse meio tempo, Rich aparece novamente para conversar com o garoto, que pergunta se ela chegou agora para dar uma aula de fuga, depois de ensinar ele a tratar seus prisioneiros. Rich devolve a brincadeira, respondendo que infelizmente Theodore não parece ter a intenção de fugir. Assim, ele fala sobre como seu irmão nunca mostra suas próprias conquistas pro mundo afora. Por outro lado, sua má fama se espalha como chamas em cada país dessa terra, e ele gostaria de entender o motivo das coisas serem assim. Às vezes, parece que é o próprio Arnold que provoca esse fogo e age como se quisesse desaparecer a qualquer momento. Porém, uma pessoa maravilhosa como ele sumir não é o certo. Então, caso Theodore consiga dar um jeito de desaparecer antes, talvez isso impeça que Arnold apronte alguma coisa estúpida, sendo o único herdeiro pro trono. Essa é a única forma do Theodore ser útil pro irmão. Diante disso, Rich inclusive acha que seu noivo tá perto de fazer algo irracional, e ela quer impedir isso a todo custo. Por esse motivo, ela precisa da ajuda do Theodore, que é o único irmão que Arnold tem na face dessa terra. Logo, o garoto cai na real e assume que tem um desejo profundo de cooperar com seu irmão. Depois, ele agradece sua cunhada pelas palavras de apoio, mas na verdade ele gostaria de ajudar da forma que ele entende ser a melhor. Por isso, ele começa a se aproximar cada vez mais da beirada da sacada. Rich tenta impedir que o garoto faça essa besteira, mas ele joga seu corpo para trás e cai. A princesa estende a mão como se pudesse salvar o príncipe à distância, enquanto um feixe de luz atravessa a mente da garota e impede que ela chegue, até que alguém estava próximo o bastante para de fato trazer Theodore de volta à segurança. Essa pessoa é Arnold, que depois de impedir que seu irmão tirasse a própria vida, solta um forte tapa na cara dele, perguntando o que diabos ele estava pensando em fazer. Theodore responde que só queria ajudar o irmão da melhor forma, e Arnold questiona por qual motivo ele procura tanto ajudar, já que nunca agiu realmente como o irmão mais velho. Rich comenta que até essa atitude impensada prova que Theodore possui um forte desejo de ser uma fonte de força pro Arnold, e isso faz o garoto subir o tom, dizendo com convicção que de fato quer fazer de tudo ao seu alcance para estar ao lado do príncipe herdeiro, porque ele é seu único irmão no mundo todo e muito admirado pelo caçula. Então Arnold novamente pede pro garoto nunca mais colocar sua vida em risco. Diante das mesmas palavras que ouviu no episódio da enfermaria, Theodore percebe que seu irmão ainda lembra do que disse naquele momento. Por isso, ele chora enquanto pede desculpas pro Arnold e pra cunhada. Logo depois, o herdeiro se aproxima da sua noiva e comenta que algo que ela disse mais cedo preocupou ele, mas ao passo que a princesa comemorava que ele e seu irmão tinham se acertado, os olhos dela vão se fechando lentamente e ela apaga. Theodore se desespera por pensar que sua queda proposital deu um treco na garota, mas Arnold tranquiliza o garoto, dizendo que Rich só tá dormindo. Sendo assim, ele pede pro caçula preparar sua carruagem, deixando Theodore feliz por finalmente estar ajudando Arnold de alguma
forma, sendo que foi o próprio Arnold que pediu para ele fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, Rish acorda assustada por não estar entendendo o que aconteceu, e quando vê que seu futuro marido aguardava ela acordar, a princesa pede desculpas pelo acontecido. Arnold pergunta como ela tá e em seguida entrega uma carta na sua mão, onde Theodore pedia perdão pelas coisas horríveis que fez com a donzela, mas prometia retribuir tudo de bom que ela ensinou a ele em troca. Fora isso, ele lembra que Rish jurou impedir que Arnold tomasse alguma atitude impensada, e com isso ele também adoraria ajudar. Portanto, a dama deve aproveitar o auxílio da população mais carente de Galken, que com a devida gratidão estão ao lado de Theodore pro que ele precisar. Assim, Rish termina de ler a carta com um sorriso no rosto, enquanto Arnold diz que ela precisa pensar em outra coisa para pedir, já que mais uma vez ele quebrou sua promessa de não encostar nela. A garota fica envergonhada, e sem saber o que dizer ou fazer, responde que não precisa de nada. Com isso, Arnold deixa escapar um leve sorriso e muda de assunto, agradecendo Rish por ela ter ajudado seu irmão. Por isso, ela diz que tá tudo bem, porque Theodore é o querido cunhado dela. Mais tarde, Rish vai pro escritório do Theodore e comemora por Camille e Elsie não serem punidos, além de elogiar o serviço do segundo príncipe por liderar as novas políticas em prol da região mais pobre de Galken. Em resposta, o garoto não parece tão entusiasmado quanto sua cunhada, e diz que seu irmão pediu para ele participar das questões políticas do reino, e depois supõe que a princesa não tenha chegado ali só para dizer essas coisas. Então a donzela abre o jogo e pede um favor pro jovem, algo que vai beneficiar tanto ele quanto Arnold, e Theodore sabe que algo desse tipo pode gerar bastante dor de cabeça, mas essa proposta ainda não foi revelada. Logo depois, um preparativo importante já tinha sido terminado pelas criadas, e no momento que Rish recebe essa notícia, Arnold Hain recebe uma carta do reino de Coils. O príncipe lamenta o recado que recebe, enquanto sua futura esposa chega para ver como as coisas estão. Arnold vê a tensão no rosto da garota e presume que ela não tenha chegado só para perguntar como ele tá, então ela declara que o quarto do príncipe foi preparado na casa do campo, e ele pergunta por que algo desse tipo deixaria Rish tão nervosa. Ela explica que suas criadas trabalharam muito nesse processo, e para elas isso seria como um exame de graduação, e Rish tá ansiosa com o resultado porque se preocupa com elas. Admirado pela sensibilidade dela, Arnold imaginava que sua noiva queria morar sozinha na casa do campo, mas a garota deixa claro que sua intenção sempre foi morar com seu noivo. Sendo assim, Arnold se levanta e responde que concorda em participar da próxima trama da princesa, que achou que tivesse sendo ironizada, mas por mais que tenha feito essa brincadeira, o herdeiro realmente parecia instigado pela novidade, inclusive revelando que seu humor melhorou com essa notícia. Enquanto Arnold se dirige para a casa do campo, Oliver agradece a princesa por saber o quão difícil é arrancar um sorriso do rosto daquele homem. Chegando lá, Arnold elogia o quarto extraordinário que sua noiva preparou, tendo em vista que a casa do campo ficou abandonada durante anos, e com apenas algumas semanas, Rish já colocou tudo em ordem. Falando nisso, a princesa ressalta o trabalho fantástico das criadas, e que agora elas estão aprendendo coisas que podem proporcionar um futuro melhor para elas, mesmo em outros tipos de serviço. E Arnold acrescenta que isso não é apenas uma conquista profissional, mas algo digno de orgulho para todas elas, e o orgulho faz com que a gente dê nosso melhor. E segundo Arnold, Rish tem esse talento inigualável de dar às pessoas um senso de dignidade. Rish fica com cara de boba com as palavras do homem, e ele pergunta se é essa expressão que ela fica sempre que recebe um elogio. Por sua vez, ela confessa que só estava feliz com o que ele disse, e logo muda de assunto ao mostrar o quarto, começando pela iluminação do cômodo, que segundo ela, é a melhor de toda a casa, por isso proporciona o clima perfeito para uma soneca de tarde. Entretanto, o príncipe é atarefado demais para voltar aos aposentos na metade do dia, então talvez nem seja possível aproveitar essa vantagem tanto quanto sua noiva gostaria. Ainda assim, falando sobre os quartos, ele fica satisfeito em saber que seu quarto fica bem do lado dela, porque assim ele pode ficar sabendo de antemão das imprudências da sua futura esposa. Rish diz que pretende ficar de bobeira esses dias, mas quem sabe cometa um delito ou outro no meio do caminho, mantendo o bom humor do casal durante a conversa. Mudando de assunto, ela pergunta se realmente vai acontecer aquele treino de espada que Arnold tinha mencionado no evento passado, porque ela tá ansiosa para praticar as técnicas especiais de Vossa Alteza, e também a dos seus cavaleiros imperiais, que como bem observou, possuem um modo diferente de combate em relação ao seu comandante, e como tinha prometido fazer o que sua noiva quisesse, Arnold concorda em treinar a dama. Rish fica feliz por poder praticar a técnica mais bela e poderosa do mundo, e Arnold acha engraçada a moça exaltar uma técnica militar desse jeito, mas fala sério quando diz que nada é belo quando sua finalidade é tirar a vida de outra pessoa. Em seguida, ele avisa que tá indo até o campo de treinamento e pede pra princesa usar roupas que não limitem os movimentos dela. Chegando lá, Rish demonstra um grande senso de observação quando analisa que Arnold treina com restrições pelo corpo, a fim de praticar com a possibilidade de perder um membro e ainda assim permanecer na luta. O príncipe gosta da perspicácia da jovem e explica que mesmo de perna quebrada, ou sem um braço, ou até mesmo sem seus dois olhos, ele precisa estar pronto para de alguma forma eliminar seu inimigo, porque existem situações em que
porque tudo tá em jogo e a derrota não é uma opção. Diante dessa revelação, Rishi comenta que todos pensam que a vida de um cavaleiro é guiada por nobreza e beleza. Contudo, eles buscam a sobrevivência acima de tudo, mesmo que o preço seja deselegante. Mas Harrow pede pra garota não se preocupar, porque não tem intenção de ferir um oponente durante os preparativos pro seu casamento. Aproveitando o bom humor do futuro esposo, Rishi faz uma aposta com ele, onde se vencer esse duelo, pode fazer qualquer pergunta que quiser, e caso perca, vai conceder um desejo qualquer por príncipe. Sendo assim, Arnold aceita a proposta e a luta começa. Antes de qualquer movimento, Rishi observa que vai levar a pior na trocação franca, porque não tá acostumado a lutar com o braço pra trás, ao contrário do oponente. Então ela tenta um golpe frontal para testar sua nova limitação, e como imaginava, seu senso de equilíbrio tá prejudicado, porque ela tenta usar o braço esquerdo para regular seus movimentos por instinto. Por isso, ela abre mais as pernas para ajustar seu centro de gravidade e experimenta outro ataque. Enquanto ela tenta acertar Arnold sem sucesso, ele tenta consertar os erros que ela comete, como contar só com a força dos golpes, ao invés da eficácia deles, e também esquecer de manter os pés equilibrados para manter uma postura adequada. Em alguns segundos, Rishi cansa e recua, impressionada com o fato do adversário ter percebido todas as falhas dela em tão pouco tempo. Enquanto isso, os guardas pessoais da princesa comentam sobre a evolução rápida da princesa no combate com espadas. De repente, um movimento conhecido do adversário faz Rishi confundir o presente com o passado numa espécie de estresse pós-traumático, enxergando lembranças do Arnold Hain que tirou a vida dela. Entretanto, por mais que conheça esses movimentos e consiga prever eles, seu corpo tá tão cansado que não acompanha seu raciocínio, mantendo ela vulnerável. A propósito, a recordação fez a princesa agir como se estivesse de volta naquele momento. E vendo isso, Arnold comenta que a instância de defesa da garota é de alguém que conhece alguém mais forte que ele, mesmo que ela tenha dito que sua técnica é a mais eficaz que a humanidade conhece. Pagando de boba, Rishi responde que o herdeiro de Galken é o oponente mais forte que ela já enfrentou, o que não deixa de ser verdade. A diferença é os 5 anos que separam o príncipe Arnold de agora do imperador Hain do futuro, que durante esse tempo aprimorou suas habilidades até um ponto inigualável, se tornando cruel e formidável na mesma proporção descomunal. Porém, é o Arnold do presente que chama a princesa pra cima de novo, dizendo pra ela se esforçar mais um pouco. Então Rishi solta um suspiro pra aliviar a fadiga, pra logo avançar pela última vez. Após alguns segundos de embate, outra vez suas memórias invadem sua mente, até que ela tenta acertar o pescoço do Arnold, na direção da sua enorme cicatriz. Diante disso, o príncipe se protege isolando a espada da oponente e terminando a luta de uma vez por todas. Logo ele lembra a derrotada das condições que propôs, onde qualquer desejo que ele quisesse seria realizado. Então ele pede um passeio pela cidade amanhã à tarde com a princesa, sendo que o motivo disso seria revelado apenas na hora do encontro. Depois ele pede para sua noiva se levantar, mas o treinamento deixou o braço e as pernas da Rishi bem debilitados. Então ele pega ela no colo e sai correndo, porque não poderia ir embora deixando a princesa para trás. Voltando à aposta que a nobre começou, ele fica curioso com a pergunta que Rishi queria fazer, caso tivesse vencido. Então questiona o que era. Surpresa por poder realizar seu desejo, mesmo saindo derrotada, a princesa pergunta quando é o aniversário do Arnold, que responde ser no dia 28 do 12º mês. Depois ela aproveita para soltar várias outras perguntas, querendo saber mais do que gosta o futuro marido, mas ele só responde coisas vagas, como se nada em particular atraísse a atenção dele. No dia seguinte, a princesa encontra Oliver mudando o escritório de lugar, e ao perguntar onde está seu noivo, ele responde que o príncipe teve que assumir o comando da vigília noturna de repente ontem à noite, então ainda não dormiu, porque tinha assuntos oficiais a tratar. Ao ir visitar ele, Rishi percebe que de fato o homem não vai ter tempo para descansar até que chegue a noite, porque seu dia é sempre repleto de afazeres. Então ela se dispõe a cuidar do conforto do príncipe até ele conseguir dormir, pedindo para ele considerar isso, já que tá exausto. Sendo assim, ele tenta abandonar suas tarefas para tentar repousar, e Rishi se mantém do lado dele para garantir que tenha tudo o que quiser e só se preocupar em dormir. Com isso, Arnold fecha os olhos diante da princesa, que observa seu noivo durante algum tempo, e vendo que ele se sentia sobrecarregado mesmo com o ambiente calmo, ela acredita que se deitar do lado do príncipe pode ajudar ele a esquecer os problemas. Então ela se aproxima e imita os batimentos cardíacos no peito do homem com sua mão, utilizando uma técnica para acalmar a mente que aprendeu na sua vida de criada ao cuidar da antiga patroa. Além do mais, ela explica que essa técnica pode fazer uma criança dormir em segundos, e Arnold acha hilário o fato da princesa ser a única pessoa do mundo capaz de tratar ele como se fosse uma criança. Com o tempo, o príncipe parecia estar apagando e a princesa não consegue tirar os olhos da cicatriz dele. Mesmo de olhos fechados, ele percebe essa curiosidade, então diz que ela pode fazer o que quiser, caso sinta vontade. Diante da permissão, Rishi passa os dedos na marca, e logo Arnold segura o pulso dela e afirma que caso soubesse que eles iriam fazer isso hoje à tarde, ele teria trazido luvas para retribuir. Rishi responde que nem com luva isso seria tranquilo, mas o rapaz só tava brincando. Ainda assim, a garota leva a sério e se dispõe a ser tocada, fazendo Arnold ter que explicar
explicar que era uma piada e que essas atitudes deixam Rishi parecendo mais esquisita, porque ela fica tranquila se deitando ao lado dele, e ao mesmo tempo fica nervosa quando ele olha diretamente nos seus olhos. Então ela diz que queria lançar um feitiço nele, porque o Palácio Real não é um campo de batalha, e sim a casa do herdeiro. Por isso ela esperava que ele conseguisse dormir tranquilamente, ao invés de estar sempre ocupado e sem descanso. Arnold decide dormir de vez, e pede que sua noiva fique ali do lado dele, uma vez que a companhia dela é muito mais agradável do que um quarto vazio. Horas depois, Rishi acorda com o príncipe observando seu sono, e como tinha esquecido que foi ela que se deitou ao lado dele, ela toma um susto e pede desculpas, enquanto se arruma para sair do quarto, mas Arnold captura a garota jogando um lençol em cima dela. De repente, Oliver bate na porta com a notícia de novos relatórios, enquanto comenta ser ótimo que Vossa Alteza finalmente tenha conseguido dormir. Comicamente, Arnold estava com a mão na cabeça da garota coberta enquanto falava com seu assistente, e depois de ouvir o que ele tinha a dizer, pede para não ser importunado por enquanto. Assim que Oliver vai embora, Arnold diz para Rishi que ela já pode sair, mas a vergonha é tanta que a garota continua com o cobertor em cima da cabeça. Após tomar coragem e voltar para o serviço, Rishi é avisada por Elsie que a companhia de comércio Ariel enviou um baú para ela. A princesa herdeira agradece e abre a peça, vendo lá dentro uma peruca. Por essa razão, ela sabe que amanhã vai ser um dia corrido, e logo é chegado o dia, onde o oficial informa sobre o cronograma de 10 dias de treino para todos os candidatos a cavaleiro. Diante dos pretendentes, ele declara que deposita muita esperança em todos eles. No meio de todos os homens, Rishi responde com um sim, senhor. Em meio ao seu primeiro treinamento, Rishi, que agora se chama Lucius, para se misturar entre os homens, é chamado a atenção por seu superior porque tá ficando para trás dos outros. Depois, vemos que o pedido que a princesa fez pro Theodore era para ser incluída nos treinamentos de candidatos a cavaleiro como homem. O jovem acha estranho toda essa motivação e pergunta por que a cunhada não contrata um professor particular ao invés de promover esse teatro todo. Por sua vez, Rishi acredita que esse professor provavelmente iria pegar leve demais pelo fato dela ser uma donzela, então prefere se misturar com os homens para ter um treinamento realmente rigoroso. De cara, o príncipe rejeita se meter nessa enrascada, mas logo ele se lembra que essa seria uma ótima oportunidade de pregar uma peça no seu irmão ao colocar a esposa dele na seleção de cavaleiros. Rishi soa frio porque sabe que por mais que não seja sua intenção, Arnold realmente vai ficar muito irritado, mas ela já tinha tomado sua decisão, e Theodore topa colocar a cunhada pra dentro, louco pra ver a cara do irmão ao perceber todo o esquema. Voltando ao momento presente, Rishi tá descansando ofegante, surpresa que esse é apenas o treinamento básico de Galken. Um colega chamado Fritz se aproxima e faz companhia pra ela nesse intervalo, já que vai ficar sozinho na pousada de todo jeito. Puxando assunto, ele comenta que veio de uma cidade chamada Eusenia, uma região portuária ao norte, onde os navios de Coiolis atracam. Fritz teria passado o resto da vida naquele lugar, se a admiração pelo príncipe Arnold Rain, o herói de guerra, não tivesse inspirado ele a tentar se tornar um cavaleiro e se mudar para esse reino. Nesse instante, um conde de Galken chamado Lauvine chama a atenção do jovem por não estar se referindo a um príncipe como Vossa Alteza, e na mesma hora Fritz pede perdão pela forma do tratamento. Esse nobre é conhecido por ser o guardião do norte e muito leal à família imperial. Apesar da boa fama, Rishi se recorda que em 3 anos o futuro imperador Arno vai executar o conde por causa de um crime hediondo, e ao passo que ela tinha essa lembrança, ela repara que o conde estava olhando para ela de volta e talvez tenha notado que Rishi estava disfarçada de Lucius. Então Lauvine pergunta se Rishi gosta de frango, e forçando uma voz mais grave, a princesa responde que sim. Por isso, o conde manda o suposto Lucius comer mais carne a partir de hoje, porque tem menos músculos do que a média dos homens. Além disso, ele informa que vai se juntar aos instrutores de treino a partir de amanhã, e no mesmo instante, um subordinado avisa que a reunião com o imperador está prestes a começar. Depois de todo esse evento, Rishi tira seu disfarce e volta para a mansão imperial, entrando através de uma corda pela janela. Descendo as escadas, ela encontra seu noivo Arno, que diz no pé do ouvido da princesa que ela deve ir até o portão dos fundos do lado oeste, amanhã às 2 da tarde, sem deixar que ninguém veja ela. Rishi pergunta se precisa tingir o cabelo para se disfarçar, mas como Arno recusa, ela decide vestir roupas típicas da cidade para passar despercebida. Mais tarde, Elsie pergunta o que os dois estavam conversando, e Rishi explica que vai se encontrar com o príncipe na parte oeste da cidade, provavelmente para tratar de algum assunto oficial, mas ela não tem certeza. Mas para isso, ela precisa estar vestida da forma mais discreta possível, então Elsie assume a responsabilidade de deixar Rishi impecável para esse encontro. Enfim, o momento chega, e já no ponto marcado, o Arnold pede para a noiva tirar o capuz, porque nenhum cidadão por ali conhece o rosto dela. Ao revelar sua roupa, Rishi argumenta que talvez, se vestisse de forma simples demais, chamaria ainda mais atenção do que um vestido de linho desses. Porém, Arnold não viu problema algum na vestimenta, e ainda afirmou que pretende elogiar a criada da princesa pelo trabalho. Então eles chegam até a famosa feira de Galken, e Rishi fica encantada com as uvas do Coquilto e os ovos raros de Saluf. Ao olhar para o seu noivo, ela repara que ele não parece muito satisfeito com a postura relaxada dela, então ela muda o discurso para mostrar seriedade e analisa que feiras são um ótimo termômetro
de mercado, além de refletir a ordem pública da região. A princesa estava tentando ser mais política nesse encontro com o futuro imperador, imaginando que ele estivesse avaliando a capacidade de análise dela, mas ele apenas saca um relógio de bolso e pergunta se a princesa gostaria de explorar a feira, deixando ela mais aliviada e à vontade. Ela compra uma fruta típica de Koios pro Arnold, que acha aquilo um objeto perturbador, mas Rishi defende que é um alimento bastante nutritivo. Mesmo relutando em colocar esse troço esquisito na boca, Arnold morde a fruta e diz que tem gosto de algo saudável, e Rishi acha essa resposta típica de quem não gostou e não quer falar. Logo depois, Arnold diz para eles não ficarem parados por muito tempo, para os subordinados do Oliver não encontrarem os dois, e por falar nele, o funcionário acaba de descobrir que o príncipe sumiu. Rishi pergunta se Arnold não tem compromissos oficiais hoje, e ele responde que a proprietária do lugar onde eles estão indo não vai até o palácio, portanto ele precisa ir até lá. Lá dentro, um casal de idosos se curva e agradece por terem sido contratados pelo príncipe, mas o herdeiro pede para os dois erguerem a cabeça e tratarem ele sem cerimônia. Logo a mulher se apresenta como Mihaela Laurie Worman, a proprietária dessa humilde joalheria. Fazendo uma brincadeira, Mihaela mostra 3 pedras para Rishi e pergunta qual delas é a falsa. A princesa observa profundamente as pedras, porém admite que não faz ideia. A dona da loja acha curiosa essa resposta sincera e direta, mas ao invés de desistir, a donzela pede as ferramentas de avaliação para tentar vencer o desafio. Analisando com as ferramentas adequadas, Rishi nota que todas têm um alto grau de transparência e cortes bem feitos. No entanto, ela devolve as joias para a mulher e responde que as 3 são falsas. Com isso, Mihaela admite que subestimou a dama e ressalta que nunca ninguém tinha pedido as ferramentas antes. Mas apesar de saber que são réplicas, Rishi comenta que todas as pedras continuam lindas e com certeza quem tivesse elas cuidaria com muito carinho. Diante da humildade da princesa herdeira, Mihaela admira ainda mais a jovem, dizendo que vende suas mercadorias a dedo para poucos clientes e por isso gostaria de mostrar seus produtos exclusivos para Rishi. Arnold pede para a dona da joalheria dar o que sua noiva quiser e Rishi fica confusa por ter achado que estava ali para cumprir o desejo do Arnold. De fato estava, mas o desejo do príncipe é dar um anel para sua amada, que será entregue durante a cerimônia de casamento. Sendo assim, Mihaela vai fazer os preparativos, enquanto Rishi questiona o motivo disso tudo, já que em Galken os anéis não são necessários. Por isso, ela pergunta pro Arnold como o treino entre os dois resultou nisso, e ele responde que decidiu não avisar sobre o anel, porque caso tivesse feito isso, provavelmente Rishi não aceitaria o presente por conta do preço. Porém, ele pede que ela não se importe com isso, porque dessa forma a fortuna do príncipe, que possui mais do que poderia gastar, voltaria para os negócios da cidade e consequentemente para o seu povo. E já que envolve um assunto importante para a princesa, ela promete fazer sua escolha com sabedoria e determinação. Então, diante de tantas opções de primeira classe, Rishi se pergunta se seria melhor um diamante, já que a ocasião é um casamento, ou se uma esmeralda combinaria com seus olhos. Vendo a dúvida da donzela, Mihaela comenta que usar sua joia favorita com orgulho é algo que enche as mulheres de coragem, como se fosse um amuleto da sorte. Por isso é importante ser escolhida com muita atenção. Por exemplo, a senhora pergunta a cor favorita da Rishi, então a dama olha nos olhos do príncipe e enxerga eles como gelo cristalino formado no mar de um país frio, por isso deseja joias na cor daqueles olhos. Notando que essa observação pode ter soado muito estranha para os vendedores, a nobre logo tenta se justificar, dizendo que apenas acha a cor dos olhos dele bonita. Mihaela acha graça do comportamento da dama e promete buscar uma joia na cor desejada. Rishi tenta se explicar para a proprietária de novo, mas como não deu certo, ela pede pro Arnold esquecer o que ela disse. Depois de ganhar seu presente, Rishi volta pro castelo e observa o belo pôr do sol de Galken, enquanto Arnold pergunta o motivo dela ter escolhido o dedo anelar esquerdo. A princesa responde que é uma tradição do lugar de onde veio, e ao perguntar pro noivo por que ele decidiu presentear ela com esse anel, ele diz que não tem nenhum motivo específico por trás disso. Contudo, como a princesa faz muito trabalho manual, pode ser recompensador olhar para a própria mão e ver que tem um belo presente do príncipe em um dos seus dedos, e por isso a moça promete que Arnold será o primeiro a ver a mão dela com o anel. Mudando de assunto, Rishi comenta da chegada do Conde Lauvini, e Arnold explica que ele é a pessoa mais bem preparada para instruir os candidatos a cavaleiro. Por outro lado, a princesa acredita que o Arnold não traria um nobre tão importante para a defesa do norte só para ensinar alguns novatos a usar a espada, e por isso presume que o príncipe esteja aguardando alguém, uma vez que ficou checando as horas o tempo inteiro no seu relógio de bolso. Mas desde que chegou no castelo, Arnold parou de ver as horas e tá com a Rishi no local onde dá pra ver quem tá chegando no reino. Sendo assim, o herdeiro confessa que recebeu uma mensagem de outro país, onde a pessoa que enviou disse que não vai poder ir no casamento, então decidiu por conta própria adiantar a celebração. Arnold tentou avisar que isso não era necessário, mas outra carta do mesmo remetente avisou que ele queria antecipar ao máximo esse encontro, por isso iria até Galken sem esperar a resposta do príncipe Arnold. Como estavam comendo frutas recém-chegadas de Koios na feira, Rishi supõe que o dono da carta estivesse nesse mesmo navio. Por sua vez, Arnold confirma a suspeita diante do que ouviu da sua patrulha, então Rishi teve certeza que era o príncipe Kyle, um nobre que prometeu proteger Galken
Galken em algumas das vidas passadas da jovem mulher. Então mais tarde, Arnold recebe no seu palácio o príncipe de Koios, Kyle Morgan Cleverley, que em nome do seu pai, o rei, felicita o herdeiro de Galken pelo seu casamento. Enquanto Arnold agradecia o comparecimento, Rish analisava que esses dois reinos tinham uma grande diferença, porque Koios produzia pedras preciosas, ouro e prata, e por isso é uma nação rica. Contudo, em boa parte do ano eles ficam isolados pela neve, e para conseguir alimentos e produtos básicos, eles dependem do comércio com países vizinhos. Além de tudo, em 5 anos eles serão destruídos pela guerra causada pelo futuro imperador de Galken, Arnold. Nesse meio tempo, o herdeiro apresenta sua esposa, Rish Witzner, e Kyle se ajoelha perante a princesa e admite que esperava que a noiva do príncipe de Galken seria a Bella, porém não imaginava que ela pudesse ser tão incrivelmente grandiosa, uma belíssima deusa calorosa. E durante todos os elogios que Kyle conseguia fazer, Rish estava impressionada com a palidez da pele dele, e quando ela olha o rosto do futuro marido, repara a expressão de raiva que ele estava mostrando naquele momento. Após o encontro, Arnold fala sobre como o príncipe Kyle não revelou suas reais intenções ao chegar nesse reino, e Rish pergunta o que ele acha que é, já que estava praticamente matando Kyle só com o olhar. Então Arnold conta que soube que Kyle trouxe vários acadêmicos de Koios, e essa informação gera um lapso de memória em Rish, de quando ela tratou o príncipe no frio congelante do extremo norte, em sua reencarnação como médica. Lá outro homem estava presente no tratamento do Kyle. Nesse meio tempo, Arnold pergunta se Rish quer estar presente nos próximos encontros com o nobre do país vizinho, e ela revela que tem um medicamento que poderia ajudar na saúde frágil do herdeiro de Koios, e caso os acadêmicos aceitem a sugestão, não será necessário drogar a comida do Kyle. Em seguida, a princesa diz que é só brincadeira, mas Arnold não tem tanta certeza, vindo dela. Então ele conta que amanhã será feito um banquete de boas-vindas ao Kyle, e Arnold deseja deixar o príncipe de Koios cara a cara com o conde Lauvine, para tentar manter Kyle na linha, caso esteja tramando alguma coisa. Ao descobrir que Lauvine vai comparecer na festa de amanhã, este não consegue esconder uma expressão preocupada. Arnold pergunta o que houve, e ela finge que não é nada, porém a donzela teme que o conde descubra que ela também é o Lucius. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!